No escritório, todos os funcionários ainda estavam em seus lugares. Um jovem atende o celular e diz que recebeu uma solicitação da empresa e enviará o resultado em até 3 dias. Ele desligou o telefone e recostou-se na cadeira. O nome do personagem principal é Mason. Ele é funcionário do departamento de publicidade da famosa empresa Bex e sua vida é muito monótona. Inesperadamente, Mason foi abordado por seu gerente, Ethan, que disse que a situação do mercado não era estável e que estavam planejadas reduções de pessoal. Depois disso, ele entregou uma lista enorme de clientes que precisavam ser chamados. Ethan sempre gostou de dar muitos trabalhos que precisavam ser feitos fora do horário de trabalho. Ethan disse que os clientes em potencial já deveriam estar no escritório amanhã. Depois de 2 anos de trabalho, o salário de Mason não havia aumentado e sua carga de trabalho aumentava constantemente. Assim que Ethan saiu, Mason começou a trabalhar apressadamente no computador quando de repente ouviu um som agudo em seu ouvido, que lhe disse que o dispositivo virtual de suspensão estava ativo. Ele ficou assustado. Por um momento muitos pensamentos apareceram em sua cabeça. A voz continuava dizendo que ele era visitante de um programa que lhe permitia vivenciar 100% dos sonhos de realidade virtual. Além de sua voz, uma página com um ícone no meio apareceu diante de seus olhos. Parecia a área de trabalho de um computador virtual. Para verificar, ele fechou os olhos e depois de alguns segundos os abriu novamente. A página ainda estava lá. O ícone colorido de alta resolução no centro era tão marcante. Depois de um tempo, Mason ainda estava em choque quando chegou a hora de sair do trabalho. Só quando James deu um tapinha em seu ombro ele de repente recuperou a consciência. James perguntou se ele estava bem, ao que Mason respondeu que só estava com dor de cabeça. Não havia mais ninguém no escritório. James disse que o diretor vai oferecer um jantar esta noite e eles precisam ir para lá. O diretor gostava de oferecer jantares, mas Mason havia enviado dinheiro para casa na semana passada e só restavam $500. Quando James olhou para Mason, ele viu seu rosto triste e perguntou se ele não queria ir. James entendeu que Mason não tinha dinheiro e se ofereceu para pedir dinheiro emprestado. Mason estava infeliz por não conseguir administrar seu tempo livre como queria e teve que ir a um evento. De repente, eles viram uma jovem curvilínea e de pernas longas andando pelo corredor do escritório. James disse que ela era incrível e já era diretora. Foi a Emma. Assim que começou a trabalhar aqui, graças aos seus contatos ela foi rapidamente promovida. E a beldade está com tudo sob controle. Mason disse a James que provavelmente não tinha tempo para não estar com alguém como ela. Restaurante Jardim Claro. Todo mundo estava relaxando e bebendo álcool. Mason e seu amigo James também estavam sentados à mesa. Mason se considerava sortudo por ter conseguido fazer um amigo como James. O velho James se formou na mesma universidade que ele. De repente, algo aconteceu com os olhos de Mason. Uma voz em sua cabeça dizia que a implantação na íris havia sido bem-sucedida. Conexão bem-sucedida ao nervo óptico, conexão bem-sucedida ao cérebro e conexão ao sistema nervoso central. Mason não entendia o que estava acontecendo. Ele perguntou baixinho se ele via essa interface estranha. Uma voz em sua cabeça respondeu que, claro, apenas Mason vê isso. Afinal, a empresa busca uma melhor interação individual com o usuário. Este programa é perfeitamente capaz de ler todos os pensamentos, para que eles possam se comunicar sem se preocupar que alguém os ouça. Mason perguntou por que ele, por que não comprou este produto virtual? O programa respondeu que Mason era ideal para o testador Dream. Mason não entendeu o que isso significava. O programa acrescentou que ele estaria testando um novo projeto da empresa, e poderia experimentar o papel da pessoa que sempre quis ser, ou seja, este é um jogo com elementos de realidade aumentada. Mason ficou um pouco assustado e pediu que o programa saísse de sua cabeça, mas o programa insistiu em seguir seu caminho, dizendo que o sistema permitiria que ele se tornasse quem quisesse e ganhasse controle total em suas próprias mãos. Ele não gostaria de tentar desempenhar o papel de outra pessoa e se tornar completamente diferente. Ethan entrou no estabelecimento com uma garota que tinham visto no escritório. Ethan disse que agora a garota será a diretora. Ethan apresentou-a ao chefe do departamento de publicidade como seu funcionário mais capacitado, ao que ela respondeu que ficaria feliz em trabalhar com ele. Mason entendeu perfeitamente bem que esse cara só progrediu porque constantemente lisonjeava e servia a Ethan, o chefe do departamento de publicidade. Mesmo quando se conheceram, não parava de elogiar o diretor Ethan, e dizia que ele era um excelente líder, e também aos poucos começou a bajular a garota. Ethan também a apresentou a vários outros funcionários, mas de repente a própria garota se aproximou de Mason, estendeu a mão para ele e perguntou seu nome.
Mason estava um pouco confuso e até um pouco tímido. Ele levantou-se abruptamente, apresentou-se com um sorriso e acrescentou que estava muito feliz em conhecê-lo. Ethan se aproximou da garota e disse que Mason era um balconista comum. Mason estava chateado porque nunca lisonjeava seu chefe e seu trabalho era constantemente subestimado. Ethan continuou a dizer que tem uma capacidade média para trabalhar. Não sabia se comunicar com os clientes. Mason era humilhado não só diante de seu novo chefe, mas também diante de todos os seus colegas. A diretora Emma disse que entendeu tudo, desejou bom apetite a todos e saiu com Ethan. James olhou para Mason e sentiu sinceramente pena dele. Depois de algum tempo, já chamaram um táxi na rua. Mason disse que trabalhou duro e esperava que seu chefe lhe elogiasse, mas foi tudo em vão. James tentou tranquilizar o amigo e disse que trabalhar muito não é o mais importante. O principal é conseguir puxar o saco da gestão. Mason se lembrou da época em que eles estavam na faculdade, enquanto James foi um dos líderes na luta contra a injustiça e a ilegalidade entre os professores. Ele pensou que James mudou muito desde então. De repente Ethan saiu do estabelecimento com a diretora Emma. Ethan disse a ela que não adiantava namorar funcionários de baixa categoria. Mason ouviu tudo. Ethan disse que não adiantaria nada se algum dos funcionários começasse a pensar que era igual a eles. Ethan alertou a diretora Emma que se ela não conhecesse seu lugar e suas responsabilidades, poderia permanecer desempregada. Mason achava que não só o trabalho árduo não era recompensado de forma alguma, mas os chefes nem se importavam com suas vidas pessoais, e ele estava cansado disso. O programa em sua cabeça perguntou a Mason se ele entendia a injustiça que o cercava. Mason disse que amanhã pensaria em desistir, mas por enquanto queria se vingar e disse ao programa para copiar as imagens da diretora Emma e do diretor Ethan. Mas o programa respondeu que o comando estava incorreto, só poderia copiar uma pessoa, e escolheu a diretora Emma como prioridade. Mas Mason ficou surpreso, ele não esperava que isso acontecesse. Em um segundo, o programa respondeu que a digitalização foi concluída e o personagem foi criado. 30 minutos depois, Mason estava em seu apartamento. Ele entrou no apartamento e ficou irritado porque o programa não disse antes que apenas uma pessoa poderia ser escaneada. O programa respondeu que uma onda de dopamina foi detectada em seu sangue e mudou sua voz para feminina. O programa disse brincando que Mason era muito legal, mas Mason ficou envergonhado e disse que achava que seria legal se ele tivesse uma empregada NPC fofa. O programa informou que o sistema de sonhos começa à meia-noite e ele precisa encontrar um lugar para dormir. Mason estava preocupado com o que estava acontecendo em sua cabeça. Ele deitou-se na cama, mas ficou muito preocupado e não conseguiu dormir, mas o programa o acalmou e disse que os desenvolvedores haviam previsto isso. O programa irá intervir no sistema nervoso para conseguir o sono físico. Alguns segundos, Mason já estava dormindo. Quando Mason adormeceu, ele pareceu cair no chão. Parada na frente dele estava uma linda morena de olhos azuis que disse que estava esperando há muito tempo pelo encontro deles. Ela disse que é a inteligência artificial que se comunicou com ele, e também a administradora do sistema Druin, e Mason pode chamá-la de 63º. Mason perguntou se o programa havia começado, mas o programa respondeu que eles deveriam reabastecer os suprimentos antes de iniciar a batalha. Agora eles estão na casa de câmbio. Quando entraram na sala número 1, havia muitas prateleiras à sua frente com armas, equipamentos e uniformes. Facão militar 2 pontos, um caminhão enorme 40 pontos, roupa íntima térmica 20 pontos, dieta individual 1 ponto. A atenção de Mason foi atraída para a bateria sem fim, era incrível. Mas assim que Mason quis tocá-lo, a garota bateu na mão dele com um pedaço de pau, dizendo que aquilo não estava à venda e que ela estava apenas mostrando tudo para ele. A menina disse que os pontos só podem ser ganhos passando de nível, e no futuro poderão ser aproveitados. Porém, a cada nível a dificuldade vai aumentando, e os pontos devem ser usados com sabedoria. Agora Mason entendia a mecânica do jogo. Esfregando a mão atingida, Mason perguntou se era possível contratar um NPC. A garota apontou para si mesma. 10.000 pontos foram gastos e agora ela está à disposição de Mason. A menina disse que se ele não tivesse mais perguntas o jogo começaria oficialmente. Ela lhe desejou um jogo agradável e apontou para a entrada. Acima da porta estava escrito do Wednesday Survival. A garota deu um passo para o lado e Mason começou a desaparecer. Mason acordou horrorizado. Olhando em volta, ele percebeu que estava em casa, em sua cama. Estava tudo bem e nada mudou. Mason pensou que ele era apenas um idiota, porque tais tecnologias simplesmente não existiam. E como ele poderia acreditar nisso? Ele queria acender a luz,
mas não havia eletricidade. Isso já havia acontecido antes, então Mason não prestou muita atenção nisso. Ele se vestiu e foi trabalhar. Assim que ele saiu, ele ficou surpreso, porque na rua havia carros parados aleatoriamente, não havia pessoas e as coisas estavam espalhadas. Mason não entendia para onde todos tinham ido. De repente, bem perto, ouviu o som do motor de um avião. Um enorme avião estava caindo, e quase imediatamente depois que Mason o viu, ele bateu em um prédio próximo. Mason conseguiu se esconder atrás de um carro. Ele não conseguia acreditar, o programa realmente funcionaria, e acabou em um lugar onde precisava sobreviver. O programa começou a falar em sua cabeça. Foi lançado o mundo virtual dos sonhos da sobrevivência do juízo final, nível de dificuldade 0, duração de 180 dias. Mason gritou, tipo 180 dias. Ele ouviu o som de água corrente. Olhando embaixo do carro, ele viu gasolina vazando. Sem pensar muito, ele correu para fugir e quase ao mesmo tempo o carro explodiu. Tendo corrido para longe o suficiente, ele parou na parede. Inicialmente, essa cena pode parecer estranha, mas se você pensar bem, trata-se de um desaparecimento repentino de pessoas, então não há nada de incomum em um acidente de avião. Mason achava que 180 dias era muito, mas contanto que tivesse suprimentos suficientes de comida, água e remédios, não deveria ter problemas. Mason não sabia exatamente o que deveria fazer agora. Ligou o gravador. Coloquei no ombro e fui até a loja de roupas masculinas. Ele experimentou roupas diferentes, sem prestar atenção aos preços. Ele pegou muitas joias de ouro para si, uma garrafa de bom álcool, e agora ele já caminha por uma rua deserta como o rei desta vida. De repente ele se lembrou de Emma, perguntando ao programa sobre sua presença. Mas o programa não respondeu nada, embora continuasse a gritar bem alto na rua. De repente ele ouviu algum barulho próximo. Alguém se aproximava rapidamente dele. Era um cachorro. Obviamente, quando as pessoas desaparecem, ninguém vai se importar com seus animais de estimação. Mas ele não se tranquilizou com a ideia de que Emma não estava em lugar nenhum, nem se ele havia sido enganado. De repente, na estrada, ele viu um tigre vindo em sua direção. Ele estava rosnando e pronto para atacar Mason. Ele tentou parar o tigre com palavras, mas ele começou a se aproximar rapidamente e avançou contra Mason. O nome desse tigre era Pateta, e ele era o único tigre do zoológico. Ele se dava bem com as pessoas e então começou a lamber Mason. Os funcionários do zoológico criaram desde criança, então ele era carinhoso, e muitos turistas vinham aqui para tirar fotos com ele. Ele era muito fácil de reconhecer, não tinha pelos na bunda, e quando os funcionários do zoológico, como todas as pessoas, desapareceram, ele fugiu de lá. Mason não entendia como o programa sabia sobre esse tigre. O 7º dia chegou. Mason subestimou o desafio. Seu abastecimento de água foi perdido, então ele teve que beber água mineral do supermercado. Como não havia eletricidade, todos os produtos carnes e vegetais começaram a apodrecer e os vermes se espalharam por toda a parte. É claro que ainda havia enlatados e alguns outros alimentos não perecíveis, mas a deficiência de vitaminas poderia se tornar um grande problema. E Mason não sabia quanto tempo mais conseguiria aguentar. Mas naquele dia ele teve sorte, encontrou algo muito útil para si. Gerador a diesel. Quando Mason era jovem, muitas vezes precisava usá-lo. Este gerador estava funcionando há pelo menos 7 dias e ficou muito quente. Mason não sabia por quanto tempo mais ele poderia funcionar. Resolveu voltar ao gerador à noite. Talvez assim a carne durasse mais. Havia um gerador e uma geladeira, então Mason decidiu que aquele lugar se tornaria um refúgio para ele. Nos meses seguintes, coletou suprimentos, e à noite ele capinava o solo para cultivar alimentos. Dia 31. Mason não sabia o que fazer hoje. Aos poucos ele começou a enlouquecer e imaginou seu amigo James, com quem se comunicava. Mason achou que seria uma boa ideia encontrar uma loja de sementes para cultivar novos vegetais e frutas. Mas e se você largar o volante e bater na parede a toda velocidade? Talvez ele acorde. Mas seu amigo James sempre lhe dizia para não desistir, porque hoje o alho iria crescer e ele poderia experimentar vegetais frescos. O problema não era apenas com os vegetais frescos. A cidade estava cheia de merda e moscas, como se Mason vivesse em um pântano. Quando adormeceu, sentiu insetos rastejando sobre ele. À noite, nada se ouvia ao redor, exceto o som do vento, e Mason sentiu que logo perderia a paciência. James disse que Mason pode desistir do jogo. Mas como ele pode lidar com a demissão na vida real se não tem coragem de sobreviver? É apenas um jogo, disse James, e pediu a Mason que se recompusesse. Mason achava que mesmo no jogo seu irmão James lhe dava força. De repente, Mason ficou cego pela luz de um carro que se aproximava. Ele freou bruscamente, e ele virou o volante para o lado. O acidente foi evitado.
Emma estava no carro que ia recebê-lo. Ele perdeu o controle e bateu em um carro que estava parado na estrada. Mason não conseguia acreditar no que via. Emma acordou na cama. Ela estava com um curativo preso no rosto, mas não se lembrava do que aconteceu com ela. Havia roupas masculinas na beira da cama e Emma não sabia onde elas estavam. Ela abriu a porta do quarto. Havia um gerador a diesel funcionando no chão, e havia comida fresca na mesa, o que a surpreendeu muito, já que tudo na cidade estava praticamente apodrecido. Ela foi para a sala ao lado, onde Mason estava se barbeando e se limpando. Ele disse que havia preparado o almoço para ela, que estava na mesa. Eles se sentaram à mesa e Emma começou a comer avidamente a comida preparada. Ela lembrou que eles haviam se conhecido antes em uma festa corporativa, mas pediu para ser lembrada do nome dele. Mason se apresentou e ficou feliz por ela ter lembranças da vida real. Ela perguntou a Mason como ele conseguia fazer tudo isso: água, comida, eletricidade, ao que Mason respondeu que até tinha seu próprio jardim lá fora, e perguntou como ela conseguia sobreviver. Emma respondeu que foi imediatamente para sua cidade natal para encontrar sua avó, mas não conseguiu encontrar uma única pessoa viva e Mason foi o primeiro que conheceu. Mason entendeu por que não conseguiu encontrá-la na cidade por tanto tempo e perguntou se ela sabia o que aconteceu, mas ela não tinha ideia do que aconteceu. Mason percebeu que ela não sabia de nada e o próximo passo foi convidá-la para se juntar a ele e trabalhar em equipe. Ele disse que tinha todas as condições de vida e que, se adoecessem, poderiam cuidar um do outro. A garota não tinha escolha, não tinha para onde ir e concordou com a proposta dele. Mas ela imediatamente disse que eles precisavam esclarecer algo. O que exatamente? Mason perguntou. Emma disse que ele não fazia o tipo dela e que não haveria intimidade entre eles. Mason não entendeu por que ela pensou imediatamente nisso. Ele precisava desesperadamente de um parceiro e, mais importante, de um interlocutor. Porque era estúpido imaginar um manequim vestido como seu amigo James e se comunicar com ele. Ele se lembrou das palavras de seu chefe, que dizia que não é possível se colocar no mesmo nível das pessoas comuns. Mason não entendeu por que ela imediatamente o tratou com tanto desprezo, mas concordou com sua proposta. Emma acrescentou que, claro, ela não iria apenas comer e beber, e se ofereceu para ajudar nas tarefas de casa. Mason concordou com isso, mas disse que começariam amanhã e agora ela precisava descansar. Quando Mason foi para a cama, ele tentou se acalmar e não ficar com raiva, pois isso é apenas uma brincadeira e não tem nada a ver com a realidade, e é normal que uma garota precise de espaço pessoal. Dia 32. Amanhã chegou. Mason ainda estava deitado em sua cama. Algo estava acontecendo na casa e o barulho o incomodava. Ao sair do quarto, viu que havia várias caixas no corredor, como se estivesse se mudando para algum lugar. No segundo andar ele viu Emma, que estava resolvendo as coisas. Perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que escolheu um quarto para morar e tirou de lá todas as coisas que não precisava, e também instalou um walkie-talkie na entrada do quarto para que Mason pudesse contatá-la sem entrar. Mason não gostou nada disso. Ele entrou na sala e perguntou a Emma onde estava seu manequim, que sempre ficava nesta sala. Ela disse a ele que ele parecia assustador à noite e o jogou na rua. Mason ficou chocado, porque ela poderia ter perguntado primeiro, mas Emma perguntou surpresa se ele era realmente tão importante. Mason disse que era amigo dele, como nos filmes, porque ele não se sentia tão solitário se você pensar em algo como pessoa. Emma disse que poderia trazê-lo de volta, mas Mason ficou bravo e o seguiu para fora. Ele já morava sozinho há um mês e não gostava do comportamento do novo inquilino desde aquela manhã. Quando Mason quase saiu, ele voltou sua atenção para a caixa de armas. Um dia ele recolheu vários tipos de armas de fogo na delegacia e colocou-as nesta caixa. Mas havia uma pistola Type 92 totalmente carregada desaparecida. Ele imediatamente percebeu que Emma havia pegado e ficou ainda mais irritado. Ele entrou no quarto de Emma. Ela perguntou se iria cozinhar para eles comerem, mas Mason disse que seria melhor que eles lavassem, limpassem e cozinhassem separadamente. Ela perguntou por que ele pensava assim. Mason disse que eles precisavam limitar suas reuniões para que ela não tivesse medo dele e ele não a envergonhasse. Qual é o problema? Emma perguntou. Ela é uma menina, e ele é um homem, e ela precisava tomar alguns cuidados, pois não tinha garantias de que ele não faria nada. Mason disse que ele, é claro, entendia que ela era rica, bonita e acima dele em status, então ela era livre para insultá-lo e fazer o que lhe passasse pela cabeça, mas ele não iria se limitar para que ela pudesse se sentir em controle. Segurança. A tensão entre eles só aumentou. Emma não estava acostumada a ouvir tais coisas.
Mason tentou acalmá-la, disse que ela poderia ter certeza de que ele certamente não era um cavalheiro, mas também não iria tratá-la mal. Ele pede que ela seja menos narcisista e mais pragmática. Dia 120. Assim começou o 120º dia do programa. Este lugar mudou drasticamente em relação ao que era há 3 meses. O tempo não está tão abafado e o cheiro de podridão desapareceu completamente. Emma plantou muitas plantas lá fora e agora o lugar parece um verdadeiro paraíso. Nas mãos dela, a horta próspera e muitos vegetais crescem. Quando brigaram pela primeira vez, quase não se falaram. Mason se perguntou se seria possível durar 3 meses sem se comunicar com ninguém. Ele não poderia ficar sem comunicação por tanto tempo. Uma vez no carro, Mason começou a reclamar de Emma para um manequim sentado no banco lateral, que ele imaginou ser seu irmão James. Ele disse que ela não precisava de comunicação alguma, da qual Mason tanto precisava. Hoje ele teve que lidar com o problema de conseguir carne, que já estava sem. Mason sugeriu que ele poderia procurar carne nos supermercados, onde poderia estar em latas cobertas de moscas mortas. Ele também achava que eles poderiam pegar ratos, mas se adoecessem repentinamente, dificilmente conseguiriam se recuperar. Exatamente, ele achava que era possível pegar peixe, embora crescessem larvas, parecia bastante comestível por fora. Mason decidiu tudo. Primeiro decidiu visitar um velho amigo e depois ir pescar. Depois de algum tempo ele chegou ao zoológico. O burro ficou encantado com a aparência de Mason, e os encontros trouxeram paz para os dois. Mason abraçou o Goni e ficou surpreso ao ver que o Goni ainda estava vivo. Há 2 meses, Mason o viu nos portões do zoológico. Naquele momento ele estava curtindo outros animais. Felizmente, ele ainda não deseja atacar outras pessoas e sobreviveu até hoje alimentando-se de ratos e animais de estimação. Mason deu-lhe o último pedaço de carne do freezer, acariciou o tigre e pediu-lhe que guardasse esse pedaço. De repente, o tigre ficou cauteloso, e com um rugido ele correu para o lado. Ele atacou cervos que passavam. Mason sabia que os cervos do zoológico não tinham chifres, eram cervos selvagens. A natureza já começou a invadir a civilização humana. De repente, o tempo começou a mudar dramaticamente. Relâmpagos brilharam no céu e trovões rugiram. Mason não entendia como o tempo podia mudar tão rapidamente, porque há poucos minutos o sol estava brilhando. Começou a chover forte e houve rajadas de vento. Foi um verdadeiro tufão. Mason correu para seu carro. Ele entrou no carro pelo banco do passageiro, onde seu amigo imaginário James estava sentado. O tufão estava por volta das 10 horas, mas foi simplesmente incrível. Mason, dado tanto tempo vivido, começou a esquecer. Afinal, era realidade virtual e apenas um jogo. E o tufão foi mais um teste. Mason de repente se lembrou de que Emma sobe a montanha de bicicleta todos os dias e agora ela provavelmente está no topo. Ele ligou o carro com urgência e correu para casa. Chegando em casa, viu que a porta estava aberta. Isso só poderia significar uma coisa. Emma ainda não havia voltado para casa. O jardim que Emma cuidava com tanto cuidado estava quase completamente destruído. Mason dirigiu, esmagando os tomates plantados e cultivados por Emma. Ele se lembrou de como ela afastava os ratos de seus preciosos tomates, mas agora isso não era mais importante. O principal era salvá-la. Ele estava dirigindo pela estrada onde Emma costumava subir. O tufão não parou e apenas aumentou a sua força. Da escuridão ao longe, ele viu o brilho fraco de uma lanterna. Ele percebeu que poderia ser Emma. Mason imediatamente virou o volante do carro em direção ao brilho pouco visível da lanterna. Aproximando-se, uma garota completamente molhada e congelada ficou perto do pilar. Era Emma. Ela usava um vestido fino que não a esquentava em nada. Com as últimas forças ela se agarrou ao mastro com as 2 mãos para que seu frágil corpo feminino não fosse levado pelo vento. Havia um corte profundo na perna direita de Emma, de onde escorria sangue. Mason correu até ela, e Emma simplesmente caiu em seus braços. Ela estava completamente exausta, e perguntou se ela iria morrer. Mason a pegou com confiança e respondeu que não. Eles rapidamente chegaram à primeira casa que encontraram. Mason acendeu a churrasqueira no meio da sala, perto dos sofás. Ele não conseguia acreditar que havia uma vila nesta montanha. Ele perguntou a Emma se ela já tinha vindo aqui antes. Ela estava tremendo de frio, silenciosa e segurando a perna ferida com a mão. Mason percebeu isso e se ofereceu para tratar seu ferimento, mas ela respondeu amargamente que não havia necessidade de fazer isso. Agora não é hora para emoções. Talvez você tenha contraído uma infecção, disse Mason. Mas a garota disse um pouco mais alto que ela mesma poderia cuidar disso. Mason não insistiu e contou seu plano. A casa onde moravam era muito baixa e talvez tenha sido inundada,
e esta vila está localizada no alto da montanha. Portanto, ele propôs mudar-se imediatamente, reunir todos os suprimentos que possuíam e se instalar nesta vila. Emma concordou e perguntou qual era sua tarefa. Mason disse que ela era uma mulher com uma perna machucada, então ela ficou aqui e esperou por ele. Ao mesmo tempo, ele a lembrou de abrir a janela periodicamente, pois se isso não fosse feito ela poderia ser envenenada pelo monóxido de carbono do fogo. A chuva e o vento forte não diminuíram e não havia vestígios do tempo ensolarado e quente. Saindo da Vila Mason, coloquei um casaco porque já estava frio lá fora. A neve foi adicionada a todas as outras condições climáticas adversas. Mason entendeu que precisava se apressar, entrou no carro e foi direto para casa. Já havia água na altura dos joelhos perto da casa. Mason mal abriu a porta da casa e entrou. A geladeira estava quebrada. Todos os vegetais da horta foram lavados antes de amadurecerem. Os suprimentos da geladeira que foram projetados para 3 dias agora serão consumidos em 1. Eles têm muito pouca comida. Mason não sabia o que fazer. Pescar com vento tão forte não era mais realista. Até os buracos dos ratos estavam inundados. Não tinha mais nada. A vida é assim. Ela consiste em altos e baixos. Desesperado, Mason entrou no carro e perguntou ao seu amigo imaginário James o que deveria fazer e onde encontrar comida. Depois de pensar um pouco, Mason foi ao zoológico. Quando ele dirigiu até o zoológico, Balbes estava sentado perto da entrada. Mason saiu do carro e se aproximou dele e disse que precisava de sua ajuda. Quando ele se aproximou de Goni, ele ficou gravemente ferido. Ele disse a Goni que eles poderiam caçar juntos. Goni rastrearia a presa e Mason poderia matá-la com uma arma. E se Goni se machucasse, ele poderia tratá-lo. Ele abraçou Goni e quis colocá-lo no carro, mas Goni não se mexeu. Ele olhou para longe e esperou por alguma coisa. Apresse-se, Mason gritou para ele. Porque se seu ferimento infeccionar, ele pode morrer. Mason continuou a gritar com ele, dizendo: Você não é o cachorro de Ashiko, o batedor não virá. Ele tentou forçá-lo a sair de seu lugar. Mas apesar de Mason já o alimentar há vários meses, o tigre rosnou para ele e não saiu de seu lugar. Maldito jugo, disse Mason. Ele se afastou dele e disse que não poderia voltar para ele até que a tempestade passasse. O burro abaixou a cabeça em frustração. Mason se virou para olhar para ele uma última vez. Suas feridas sangravam. A chuva e o vento forte não paravam de envolver seu corpo, mas Balbes esperou fielmente, como um verdadeiro cão devotado. Mason já estava se aproximando de Vila. Ele disse ao amigo James que esse jogo é muito real. Emma, assim como Goni, às vezes não consegue controlar suas emoções. Mason se perguntou como seu irmão James conseguia estar sempre tão calmo. Devido à falta de comunicação, Mason inspirou seu manequim disfarçado e se comunicou com ele como se fosse uma pessoa comum. Chegando em casa, Mason ficou horrorizado. Emma estava deitada no asfalto e havia um balde ao lado dela. Ele perguntou o que aconteceu. Emma respondeu que queria coletar a água da chuva porque não queria ser um fardo. Mason disse com um sorriso que estava grato a ela, mas agora ela não conseguia se levantar. Ele caminhou até ela e jogou abruptamente a frágil garota por cima do ombro. Ela gritou para soltá-la, porque eles concordaram que ela estava no comando por dentro e ele por fora, mas Mason não a ouviu e, agarrando firmemente seus quadris com as mãos, ele a carregou para dentro de casa. Emma continuou a gritar e tentar escapar. Com um leve movimento da mão, Mason bateu nas coxas dela com a palma da mão. Ela gritou uma vez, mas ao mesmo tempo parou de resistir. Pare de ser caprichoso, disse Mason. Agora quem manda aqui é ele, tanto em casa quanto na rua. Ele abruptamente a jogou na cama, e ele disse a ela para esperar até que ele trouxesse o kit de primeiros socorros, e se ela ousasse agir sem permissão, ele a mataria. Ela continuou a insistir que não precisava de ajuda. Mason respondeu que ele mesmo não estava feliz em ajudá-la. Eles tinham pouca comida. Era nisso que ele estava pensando antes de tudo. Seria melhor você melhorar logo e parar de me causar problemas, disse Mason. Caso contrário eles correriam o risco de morrer de fome. Ele trouxe cotonetes e remédios com os quais começou a tratar o ferimento na perna de Emma. Ela perguntou onde ele procuraria comida. Mason disse que viu uma manada de veados na cidade, mas eles fugiram dele e amanhã ele com certeza irá caçar. Emma se perguntou por que havia uma manada de cervos na cidade. As pessoas desapareceram e os animais simplesmente expandiram seu habitat. Emma disse que os animais selvagens são bons em lembrar odores perigosos, e no futuro, ficarão muito vigilantes se sentirem o cheiro. Mason não tinha certeza, mas tinha uma arma. Falando em armas, Mason sacou uma arma e disse que a encontrou debaixo do travesseiro de Emma. Emma disse que toda a munição estava lá e ela não precisava mais dela. Mas Mason entregou-lhe a arma. Ela ficou surpresa e perguntou se ele queria pegá-la.
Mason disse que estes são tempos difíceis e que ter a arma em sua posse dissipará qualquer preconceito. Mason disse a Emma para ir dormir cedo, ele precisava se preparar para a caçada. Dia 121. Tudo lá fora estava coberto de neve. Mason olhou pela janela e simplesmente não conseguia acreditar que estava nevando lá fora. Ele estava pronto para caçar, vestia roupas quentes, mochila pronta e armas carregadas. Ele estava indo para as montanhas, onde Mason pensou que deveria haver uma manada de cervos. Mason não sabia caçar, nunca montavam armadilhas e ele dependia apenas de armas, mas ficou preocupado com as palavras da menina, que dizia que os animais selvagens se lembram do cheiro do inimigo. Desde a infância, Mason não matava ninguém, duvidava que tivesse coragem de matar um cervo. Por precaução, ele levou várias gaiolas para peixes. Esperava que pelo menos alguns peixes caíssem nesta gaiola, pois ele não tinha isca. Enquanto Mason dirigia o carro, ele nem suspeitou que estava sendo vigiado. Uma matilha de lobos também caminhou pelas montanhas em busca de presas. Mason estacionou o carro e saiu para caçar. A floresta estava silenciosa e o barulho da neve podia ser ouvido claramente a cada passo que ele dava. De repente, Mason ouviu o som de um cervo correndo ao longe. Sem pensar, ele correu em direção a eles. A arma estava pronta. Ele mirou, mas o cervo desapareceu de vista. Ele ouviu o cervo próximo novamente. Até agora, ele nem tinha visto sua sombra e não entendia onde estava o cervo. Pareceu-lhe que o cervo antecipava cada movimento seu e estava simplesmente brincando com ele. Mason estava sem fôlego. Pensou novamente nas palavras de Emma, que disse que os cervos são sensíveis ao cheiro do perigo. Mason achou que era uma perda de tempo e energia, então decidiu tentar pescar na gaiola. Embora estivesse frio lá fora, a água do rio não congelou. Mason tinha sérias dúvidas sobre se conseguiria pescar um peixe com uma corrente tão forte. Ele jogou sua rede a arrastão no rio. Ele entendeu que não tinha outra oportunidade de pescar, e este era o único viveiro de peixes. A corda da jaula apertou-se fortemente, e ela arrastou Mason para a água. Ele perdeu seu único aquário, mas para Mason, o mais importante era sair da água. Ele teve sorte. O rio não era profundo e Mason conseguiu sair. Ele precisa urgentemente chegar em casa e se aquecer. Mason viu um cervo perto do rio. Ele não conseguia acreditar no que via, porque já o procurava há muito tempo e agora não era o momento mais oportuno. Mason começou a procurar sua metralhadora, mas ela se afogou no rio junto com o aquário. Então Mason sacou uma espingarda, de uma distância tão curta que deveria ter conseguido acertar. Ele só teve uma chance. Mason organizou seus pensamentos. Apesar da dormência de todo o seu corpo por causa da água, ele estava pronto para atirar. O cervo estava calmo e não sentiu nenhum perigo vindo de Mason. Ele disparou um tiro. Devido ao forte recuo, a espingarda escorregou de seu ombro e atingiu Mason no nariz com a coronha. Mason errou e o cervo começou a fugir. O sangue do nariz começou a pingar na neve fresca. O nariz de Mason estava sangrando e doendo muito. Naquele momento ele achou o jogo muito realista. Ele caminhou até seu carro. Durante aquele dia ele perdeu muitas coisas úteis, e ao mesmo tempo sentiu uma sensação avassaladora de fome. De repente, atrás dele, Mason ouviu o rangido silencioso da neve. Olhando de perto, ele viu dois lobos. Quem o viu quando ele dirigia um carro para caçar? Mason já havia recarregado sua espingarda e estava pronto para revidar, mas os lobos se viraram e não o seguiram. Mason ficou assustado com o aparecimento de lobos, mas quando eles começaram a se afastar dele, percebeu que o perigo havia passado por ele. 30 minutos depois ele já estava em casa. Ele rapidamente entrou na sala onde a grelha estava acesa, onde Emma estava sentada nua, enrolada em um cobertor, tentando se aquecer. Assim que entrou, sem dizer uma palavra, começou a se despir. Emma ficou assustada e perguntou o que ele estava fazendo. Mason imediatamente tentou se justificar e disse para ela não pensar nada indecente. Ele apenas caiu no rio e queria se aquecer. Emma se virou e disse que ele não precisava entrar correndo e tirar a roupa imediatamente. Ela estava assustada com o comportamento dele. Quando Mason se despiu, sua carteira caiu na cama e se abriu. Ele não prestou atenção nela. Emma viu na carteira dele uma fotografia de Mason abraçando uma garota que ela não conhecia. Essa é a sua garota da foto que está na sua carteira? Emma perguntou. Ex-namorada. Mason respondeu. Então por que você terminou? Mason disse que queria uma família e que para ela o relacionamento era simplesmente divertido. Ele perguntou a Emma se ela tinha namorado. O nome dele é John, disse Emma. Ele é PhD pelo MIT, CEO de uma empresa de tecnologia. Mason disse com um sorriso que provavelmente tinha problemas de visão e teria dificuldades com ela, sugerindo sutilmente sua idade avançada. Emma virou-se para ele furiosa e disse que ele não tinha o direito de zombar dela,
porque ela era sua chefe. Mason sentou-se na frente dela completamente nu e não esperava que ela se virasse tão de repente e olhasse para ele. Ao ver Mason completamente nu, ela cobriu os olhos com as duas mãos e disse que não fez isso de propósito. Porque ela levantou os braços, o cobertor caiu de seus ombros. Mason olhou para seus seios nus e elásticos e não conseguia tirar os olhos. Emma não percebeu imediatamente que estava sentada na frente dele completamente nua. Quando ela tirou as mãos dos olhos, ela viu que Mason estava constantemente olhando para seu peito. Ela pegou abruptamente a camiseta de Mason e jogou-a nele com uma exclamação. Vire-se. Mason se esquivou da camiseta jogada nele, mas diante de seus olhos ele ainda tinha os seios grandes de Emma. Era incrível. Dia 122. Mason rastejou pela floresta nevada. Ele nunca desistiu de tentar rastrear o cervo. Ele já estava perto o suficiente deles e entendeu que se rastejasse ainda mais perto, eles poderiam se esconder na floresta e tudo seria em vão. Mason nunca havia disparado uma arma real antes e não tinha certeza de sua precisão. Ao mesmo tempo, ele disparou uma espingarda, totalmente inadequada para tiros de longo alcance. Um tiro soou. Mason olhou para longe e percebeu que se não conseguisse se aproximar, eles simplesmente morreriam de fome. Dia 124. Eles começaram a se comunicar cada vez mais. Mason constantemente enfaixava sua perna e Emma não reclamava que ele vinha de mãos vazias. Emma era muito inteligente, mas também muito independente. Mason não contou a ela sobre a matilha de lobos. Por causa de seu caráter, ela tem que se forçar a assumir a responsabilidade. Só que agora Emma está ficando cada vez mais fraca e suas feridas não mostram sinais de cura. Já fazia muito tempo que eles não comiam normalmente. Mason tentou acalmar Emma. Ele disse que com certeza tudo daria certo amanhã. Ele até armou uma armadilha. Era um poço comum de lobo, um buraco fundo coberto de neve, no fundo do qual havia estacas afiadas. Ele colocou folhas de alface na neve polvilhada para atrair veados. Emma disse que ele deveria ter discutido isso com ela, porque é preciso muito esforço e energia para fazer tal armadilha. Ela estava certa. Mason simplesmente não tinha forças para construir uma segunda armadilha. Amanhã tudo estará decidido. Vida ou morte. Um novo dia chegou e Mason estava dirigindo seu carro pela floresta. Ele dirigiu até a armadilha que havia criado, saiu do carro e viu que a armadilha havia funcionado. Ele se aproximou, mas não havia nada no fundo. Havia vestígios de sangue bem no canto. Mason estava feliz. Isso significa que mesmo assim um animal caiu em uma armadilha e agora precisamos seguir seu rastro. Ele estava cheio de esperança de que o cervo que encontrou estivesse gravemente ferido e caísse nas proximidades. Afinal, se tivessem apenas um cervo, teriam conseguido sobreviver. Depois de caminhar um pouco mais, já avistou a carcaça ao longe, mas quando ele se aproximou, ele simplesmente não conseguia acreditar no que via, porque os lobos já estavam comendo a carcaça do veado. Irritado, Mason sacou sua espingarda e começou a atirar aleatoriamente. Ele gritou, saia, esta é minha presa. Mason errou mais de uma vez, e os dois lobos, levando consigo os restos da carcaça do veado, fugiram. Os cartuchos do boleto acabaram e Mason caiu de joelhos. Ele estava deprimido. Todas as suas esperanças foram destruídas. Ele fez o possível para esconder suas emoções, porque era apenas um jogo. Mas as emoções tomaram conta e ele gritou em desespero. Dia 126. Mason estava sentado ao lado da cama de Emma. Eram 7 da manhã. Na mesinha de cabeceira ao lado da cama havia um tomate e uma folha de alface. Esta era a última refeição deles. Emma disse que não ajudava há muito tempo e por isso não merecia uma porção. Mason disse que não aceitaria essa comida, pois Emma estava à beira da morte. Emma ficou envergonhada, porque ninguém se importou assim com ela antes. Na verdade, ela viveu toda a sua infância sob estrito controle. Ela passou a maior parte de sua infância trancada em seu quarto. Seu pai lhe disse o que ela deveria fazer e o que não. Ela sempre se perguntava o que estava acontecendo do lado de fora da janela e por que não podia sair e brincar como seus irmãos. Mas seu pai a proibiu de pensar nisso. O pai dizia que mais cedo ou mais tarde ela deixaria a família, assim como a mãe, que abria as pernas para todos os lados. Seu pai a obrigou a se tornar uma pessoa normal e a beneficiar a família. Seu pai não parava de humilhá-la e zombar dela. A solidão foi uma boa professora para Emma. Toda a sua confiança sempre residiu no fato de não ter com quem confiar na vida, estar sempre sozinha. Depois do que foi dito, Emma perguntou se ele pensava nela como realmente pensava na vida dela. Ele, claro,
Não esperava ouvir tais revelações de Emma, mas ao mesmo tempo disse que não tinha sido fácil para todos eles. Mason tentava o seu melhor todos os dias, mas não era apreciado e agora nem sabe se deveria tentar. Emma perguntou se havia algo especial nele que outras pessoas não tinham. Apenas um pensamento lhe veio à mente. Se ele está confiante em alguma coisa, então nunca desistirá. Emma disse que ele precisava tentar se destacar. Afinal, se você não tentar ofuscar todos os outros, ninguém notará você e você não será reconhecido pelos outros. A solidão ajudou Emma a brilhar. Afinal, ela deveria ter entendido o que fazer quando estava lutando por sua vida. Mason perguntou se ele a ajudou a sobreviver. Ele teria a aprovação dela. Ele gostaria de ser elogiado pelo gerente, para que a diretoria dissesse: "Você é um grande maçom, sem você tudo estaria acabado." Emma disse que se ele ajudar a sobreviver, ela não estará sozinha. "Então é hora de mim", Mason me disse. Ele pegou uma folha de alface da mesa de cabeceira e disse antes de sair: "Se ele não voltar na terceira manhã, há um subúrbio a leste desta casa onde há um pequeno rio. Ela poderia encontrar o corpo dele lá." Ele saiu do quarto e bateu à porta. Emma estava perdida. Mason desceu até seu carro, onde pegou o manequim. Ele carregou para dentro de casa e ao mesmo tempo disse que Emma tinha razão. Ele nunca teve que lutar por nada. Ele colocou o manequim na grade da varanda. Neste jogo, ele sempre reclamava com esse manequim, imaginando como seu irmão James. Ele sempre tentava fugir do ambiente barulhento e evitar questões difíceis onde teria que fazer uma escolha. Mas Mason entendeu que poderia consertar tudo: o relacionamento na família, estudar na escola, trazer namorada. Mas no final, Mason constantemente se vê encurralado e reclama constantemente do mundo injusto. Ele estava determinado a nunca mais reclamar. Determinado a mudar de personagem, ele empurrou o manequim com a mão, e ele começou a cair rapidamente do penhasco. Emma adormeceu, sonhando com a churrasqueira aquecendo a casa deles. Então ela pega uma faca. Ele se aproxima de Mason, que está deitado no chão. Ele levanta a mão com a faca levantada, e ele começa a cortar. Ela acordou abruptamente e gritou. Ela ficou com medo. Percebeu que era só um sonho. Pela primeira vez em 3 meses, ela teve um sonho. Ela se lembrou das palavras de Mason de que seu corpo ficaria à beira do rio. Ela não suportava a ideia de que se Mason morresse, ela teria que comê-lo para sobreviver. Dia 127. Mason estava perto do rio e um plano lhe ocorreu. A primeira vez que chegou ao rio, chegou mais perto do cervo. Nunca mais ele conseguiu chegar tão perto. Isso significa que a água mascara seu cheiro. Ele sabia que era muito arriscado, mas não tinha escolha. Enquanto isso, Emma não conseguia dormir. A voz de seu pai soou em sua cabeça, dizendo que ela parecia lamentável. Ela até começou a sair com o pai, que dizia que ela deveria tê-lo ouvido. Agora ela é uma nulidade, apenas porque não fez o que ele queria. Emma acenou com a mão em sua direção e gritou: "Saia!" Ela percebeu que essas alucinações começaram a surgir devido à fome. Emma colocou a mão no último tomate da mesa de cabeceira. Ela lembrou que Mason queria ouvir os elogios de seu chefe. Ela prometeu aguentar por 2 dias. Mas, quer ele consiga ou não, ela deve continuar a viver sozinha. Várias horas se passaram. Emma ficou ali deitada. Ela não conseguia dormir porque estava com fome. De repente, ela ouviu um farfalhar perto da cama. Abrindo ligeiramente os olhos, Emma viu um rato cheirando um tomate que estava na mesa de cabeceira. Outra alucinação. O pai dela falou sobre como ela deveria ter se casado com John. Afinal, ele é muito rico e iria morrer em breve. Para que ela se case com ele, ela deve estar bem arrumada e impecável. Seu pai continuou a insultá-la e a dizer que ela não poderia ser forte. Ela apenas finge que é forte, mas na realidade não é. Ele disse que ela morreria nesta cama. Depois disso os ratos a comeriam. "É isso que traz quando você deseja independência e liberdade", disse o pai dela. Enquanto isso, perto do rio, o cervo encontrou uma folha de alface caída na neve, e ele começou a mastigar. Emma puxou uma arma debaixo do travesseiro e apontou para o pai. Ela disse que poderia ter uma morte terrível, mas antes disso estaria em paz. Porque ela não seguiu seu exemplo. Ela não precisa de ninguém para salvar sua vida. O servo notou Mason apontando uma espingarda para ele. Um tiro de espingarda soou, e um tiro de pistola. Um servo morto estava deitado na neve. Mason começou a cavar debaixo da neve. Ele se aproximou do servo, colocou a mão na cabeça dele. Ele não respirava mais. Mason não conseguiu conter suas emoções e gritou de alegria por toda a floresta. Emma começou a comer o último tomate, e ao mesmo tempo frite o rato morto na grelha. Antes de terminar o tomate, ela ouviu alguém entrando na casa. Mason voltou da caça, ouvindo o cheiro de comida na casa. Ele riu e disse baixinho que se soubesse que ela já havia comido, não teria se apressado. Depois disso,
Ele caiu morto no chão. Emma correu até ele e perguntou o que aconteceu. Ela tentou virá-lo. Suas roupas começaram a rachar e o gelo caiu dele. Depois de algum tempo, Emma já havia matado o cervo e pendurado a carne para secar. Ela aqueceu água na grelha e despejou no banheiro onde Mason estava deitado. Ela tentou falar com ele, mas ele não respondeu. De repente, ele agarrou a mão dela, e ele disse o nome dela baixinho. Ela se inclinou para mais perto dele. Ele perguntou se tinha a aprovação dela. Ela imediatamente começou a elogiá-lo, dizendo que ele era ótimo. E se não fosse por ele, ela teria morrido completamente. Mason sorriu, ficou satisfeito com as palavras de Emma. Ele disse que as últimas palavras que a garota lhe disse quando se separaram foram: "Você não tem nada, de que adianta continuar se comunicando?" Foi tão difícil para Mason obter a aprovação de alguém neste mundo. Emma concordou completamente com ele. Depois de um tempo, Emma preparou sopa. Ela ligou para Mason para comer. Ele se deitou na cama a poucos metros dela, mas não respondeu. Emma caminhou até ele e levou a mão ao nariz dele. Ele ainda estava respirando. Emma disse que pagaria sua dívida. Ele ficaria bem. Ela o alimentou com sopa. Então ela segurou sua boca com a mão e o beijou. Várias horas se passaram. Mason ainda estava com frio, mas Emma já o havia coberto com 3 cobertores. Mason estava tremendo de frio. Emma não suportava vê-lo congelar. Ela não viu outra saída. Emma tirou o vestido, jogou-o no chão e imediatamente tirou a calcinha e o sutiã, que também jogou de lado. Ela deitou-se debaixo dos cobertores ao lado de Mason, abraçou-o e começou a aquecê-lo com o corpo, dizendo que tudo ficaria bem com ele. Chegou o 130º dia. Mason acordou e sentiu algo atrás dele. Emma estava deitada atrás dele, encolhida e coberta com um cobertor. Ele ficou surpreso e envergonhado. Seus seios grandes e firmes pressionaram firmemente contra suas costas, fazendo sua pele arrepiar. Ele esperava não ter uma ereção. Emma acordou também e perguntou se Mason estava acordado. Ela começou a tirar a mão, mas Mason agarrou-a e colocou-a de volta no seu corpo. Dito isto, ele ainda não estava totalmente acordado. Imediatamente ele percebeu que estava falando alguma bobagem e ela poderia pensar que ele tinha um motivo oculto. Ele soltou a mão dela e Emma não a afastou. Ela perguntou por que Mason terminou com a namorada. Mason disse que sua namorada era volúvel e não queria um relacionamento sério, ao contrário dele. Ele só queria começar uma família. Emma disse baixinho em seu ouvido que ela também queria isso. Mason não esperava ouvir isso dela, porque antes ela disse que queria provar ao mundo inteiro que estava sozinha. Emma disse que esta seria sua prova. Ser uma mulher forte é o mesmo que ser solteira. Ser forte é apenas um caminho pelo qual você escapa da escravidão. Ela precisava seguir esse caminho, não pensar em mais nada, apenas correr. Ela não estava fugindo de uma escravidão para outro tempo todo. No final, Emma não sabia se poderia ser considerada forte quando nunca foi capaz de fazer uma escolha por si mesma. Mason não conseguia entendê-la. Ele nunca fez o que queria. Finalmente, ela perguntou a Mason se ele queria começar uma família com ela. Mason não esperava por isso e não soube imediatamente o que responder. Ela pediu desculpas a ele e disse que provavelmente estava apressando as coisas. Mason pegou a mão dela e disse que também teve muitos problemas na vida, mas o objetivo mais importante era criar sua própria família. A família é o que o faz seguir em frente. Eles se tornaram terna e apaixonadamente próximos. Seus corpos se fundiram em um único todo, como duas metades de um todo. Mason, estando no topo, ele sentiu sua inexperiência o atrapalhando, por não saber como realizar adequadamente o amor com uma garota. No entanto, Emma sentiu que era hora de tomar a iniciativa com suas próprias mãos. Ela virou Mason abruptamente, ganhando vantagem. Agora ela estava sentada sobre ele. A excitação tomou conta de Mason, e ele perguntou cuidadosamente a Emma se ela estava confiante em suas habilidades. Em resposta às suas dúvidas, ela lhe deu um tapa decisivo na bochecha. A bofetada deu a entender que o relacionamento deles ainda não era de casamento, mas de respeito e apoio mútuos. Com suas palavras, eles se fundiram em completa harmonia. Emma sentiu a presença dele dentro dela, e seu corpo se encheu de arrepios de felicidade, como ondas batendo na praia. Emma começou a realizar movimentos intensos que proporcionaram a ambos um prazer indescritível. Mason, não familiarizado com tais experiências, rapidamente atingiu o seu limite sob a influência deste furacão de toques. A cena envolveu os dois em uma magia que permeou cada fibra de seu ser, tão poderosa e excitante que terminou rápido demais. Enquanto ela estava deitada sobre ele, ela se lembrou do que aconteceu com ela em sua juventude,
Ela estava sentada amarrada no quarto de seu pai. O pai disse que as crianças crescem muito rápido e, antes que ele pudesse piscar, Emma já era uma menina adulta. Ele disse que chegou a hora de Emma sentir o gostinho da vida adulta. Hoje foi sua última lição. O pai permitiu em voz alta que aqueles que estavam do outro lado da porta entrassem. Um rapaz e uma moça entraram na sala e cumprimentaram educadamente o pai de Emma, como se ele fosse o chefe deles. Ele ordenou que fizessem amor no sofá. Os jovens obedientemente começaram a se despir e iniciaram o processo. Emma estava muito assustada naquele momento. Ela fechou os olhos e se virou porque não queria olhar para aquilo. Mas o pai dela virou a cabeça dela com força e a forçou a olhar o que estava acontecendo. Ele disse que o velho John poderia ter problemas de movimento. Então ela teve que sentar e observar o processo. O pai disse que agora eles deveriam parecer parentes. Agora o nome dela será Emma. Emma, com amargura nos olhos, relembrou os acontecimentos que aconteceram com ela há vários anos. Com a mão, Mason sentiu uma mancha molhada no cobertor e não pôde acreditar no que via. Emma também era virgem. Dia 160. Mason está morando com Emma há um mês. Ele gostou muito deste mês. Infelizmente, o congelamento deixou sua marca e ele muitas vezes não consegue sentir a perna direita, mas mesmo assim consegue trabalhar. A carne de veado já se foi há muito tempo. O rio ficou gelado devido às baixas temperaturas e a pesca no gelo tornou-se sua principal fonte de alimento. Emma também não queria ficar parada e Mason trabalhou com ela para construir uma estufa. Emma parou Mason. Ela disse que tinha um presente para ele. Ele não tinha ideia de que Emma lhe daria exatamente isso. Poucas horas depois ele já estava caçando e atirou em um cervo. O presente de Emma foi uma capa de pele feita com a pele do primeiro cervo que ele matou. Ele não conseguia nem imaginar que a presa pela qual quase morreu agora estivesse facilmente acessível para ele. Ele colocou o cervo que matou em seu carro e foi para casa. No caminho ele passou por um pilar. As memórias voltaram à sua mente quando, durante um furacão violento, ele encontrou Emma neste mesmo pilar, passando pelo meu antigo apartamento. Ele chamou a atenção para o avião que atingiu o prédio em seu primeiro dia de jogo. Mason chegou ao zoológico da família, casa de seu amigo Goni. Ele começou a chamar o tigre, porque havia trazido para ele parte do cervo morto e queria agradá-lo. De repente, ele ouviu um rosnado em algum lugar próximo. Não foi apenas o rosnado de um tigre. Correndo para a jaula onde Dulce morava, ele viu 4 lobos roendo de lados diferentes um tigre caído no chão. Mason tirou abruptamente a espingarda do ombro, e ele começou a atirar nos lobos. Suas habilidades de tiro melhoraram visivelmente e ele até conseguiu ferir 2 lobos. No entanto, todos eles fugiram. Ele estava feliz por ter conseguido afastar os lobos. Mason se aproximou de Goni, mas foi gravemente mordido. Sangue quente escorria de seus ferimentos para a neve. O burro nem conseguia se levantar, seus olhos estavam ligeiramente abertos e a vida estava desaparecendo um pouco nele. Mason, com lágrimas nos olhos, lembrou-se do primeiro encontro, como ele acariciou seu focinho, e alimentei-o com carne fresca. Desculpe pelo atraso, disse Mason. O tigre rosnou baixinho, definhando de dor. Mason se levantou e tirou a espingarda do ombro. Ele apontou para o tigre e disse, não vai doer mais, bom menino. Sentirei sua falta e com certeza vou vingar você. Lágrimas escorreram por seu rosto. Mason fechou os olhos e disparou. Algumas horas depois, Mason já estava deitado no banheiro de sua casa. Emma estava deitada atrás dele, envolvendo-o com as pernas, e diante dos olhos de Mason havia uma cena com um Goni ferido. Emma não conseguia entender o que o estava incomodando, ao que Mason respondeu que não era seguro andar na rua e que não gostaria que Emma saísse sem ele. Ele não queria que nada acontecesse com Emma. Emma concordou e disse que tinha muito a ver com os legumes do galpão. Ela inclinou a cabeça na direção dele e eles se beijaram novamente. Desta vez Mason se virou para ela e ficou por cima. Ele começou a beijar seu pescoço e lentamente desceu até seus seios elásticos e molhados. Mas ele não pensava no amor. A caça estava em sua cabeça. Ele já havia entrado nela e os movimentos intensos fizeram com que a água do banheiro espirrasse no chão. Agora ele tem uma família e não permitirá que lhe aconteça mal. Emma gemia de prazer e coçava suas costas cada vez mais. Mason lutará por sua família até a última gota de sangue. Agora os lobos são suas presas. Mason entendeu que usaria a capa que Emma lhe deu para caçar lobos. Quando os lobos caçavam veados na floresta, Mason já estava esperando por eles nos arbustos. Um dos lobos correu para ele, mas o tiro da espingarda foi impiedoso. O resto dos lobos fugiu. Mason pegou sua faca de caça e acabou com um de seus inimigos de uma vez por todas. Ele estava deitado na cama novamente, com os olhos cheios de ódio. Mason estava pensando em como poderia acabar com os lobos restantes. Emma o perturbou.
Ela disse que hoje ele estava um tanto desapegado e que se contasse o que estava acontecendo com ele, ela poderia ajudá-lo. Mason respondeu rudemente que ela não poderia ajudá-lo a lidar com os lobos. Emma ficou um pouco ofendida e ficou em silêncio. Mason percebeu que não deveria ter respondido rudemente, após o que a abraçou com um sorriso e disse que ele mesmo poderia lidar com os lobos. Restam apenas 3 deles. A caçada recomeçou. Os lobos ouviram Mason se aproximando, e eles começaram a fugir em direções diferentes. Um dos lobos parou perto dos arbustos. Ele começou a cheirar. Nos arbustos ele viu o rosto de seu parente. Então ele começou a correr lentamente até ele. Mas o cano de uma espingarda sobressaía dos arbustos, e um tiro alto soou, fazendo com que o lobo caísse no local. Os 2 lobos restantes começaram a observar Mason. Agora ele tinha 2 capas. Um deles era da pele de um cervo morto e o segundo do primeiro lobo morto. Os 2 lobos eram agressivos. Agora o alvo principal deles era Mason. Dia 170. Mason praticava atirar em garrafas em seu quintal. Ele não conseguiu encontrar os 2 lobos restantes. Eles pareciam ter desaparecido. Ele se lembrou de seus olhares ferozes, e se não os matasse, poderia acabar como o Goani. Para ter paz de espírito, Mason precisava finalmente acabar com eles. Emma se aproximou dele por trás. Ela cozinhava peixe cozido no vapor e carne grelhada. Queria que Mason apreciasse suas habilidades culinárias. Mason recusou. Disse que iria arrumar uma barraca e partir por alguns dias. Emma ficou chateada quando soube disso. Mason está saindo de manhã cedo há vários dias e voltando tarde. Eles nem conseguem comer juntos. Desculpe, disse Mason. Ele tinha assuntos pendentes que precisava resolver para mantê-los seguros. Emma se virou e estava prestes a sair, mas suas emoções assumiram o controle. Ela se virou e gritou: "Pelo menos me diga o que há de errado." Mason não poderia contar a ela porque ela ficaria preocupada. Ele se virou e começou a sair sozinho. Emma se levantou e chorou. Dia 173. Emma acordou em sua cama. Ela olhou pela janela, mas a janela estava fechada com tábuas de madeira. Mason bloqueou todas as janelas da casa com paus. Emma saiu e perguntou por que ele estava fazendo isso. Relutante em responder a essa pergunta, Mason disse que estava apenas reforçando as janelas e que terminaria em breve. Emma estava com raiva dele. Ela disse com firmeza que não queria que ele a protegesse. Mason se virou e disse com um sorriso que Emma deveria parar de brincar. Emma não estava brincando. Ela mostrava com toda a sua aparência que estava falando sério. Ela disse que eles estão voltando ao relacionamento que tiveram nos primeiros meses, como se nada tivesse acontecido entre eles. Ela disse com toda a seriedade que Mason a estava simplesmente usando e não queria constituir família, já que estava se comportando assim agora. Mason disse que faz tudo isso apenas pelo bem da família. Emma não aguentou e começou a exigir explicações de Mason. Ela queria pelo menos um pouco de respeito por ela. Mason também começou a levantar a voz e disse que ela não poderia ajudá-lo de jeito nenhum. Ela só poderia ajudar ficando em casa e descansando até que ele terminasse. Emma ficou em silêncio. Ela baixou a cabeça em frustração, como um gatinho. Mason não tinha pregos suficientes, então achou que precisava passar em uma loja de ferragens. Esses 2 lobos o venceram. Havia cada vez mais neve. Logo tudo ao redor ficou branco, e as pegadas, que já eram difíceis de ver, finalmente ficaram cobertas de neve. A temperatura chegou a 30 graus negativos e continuou caindo. Não adiantava mais caçar. O maior problema era como aquecer a casa, já que para os 2 lobos precisava reforçar as janelas e portas da casa. Emma estava começando a ficar nervosa e Mason não queria discutir com ela sobre isso. Mason chegou à loja de ferragens. Esta loja estava muito bem conservada e tinha todas as ferramentas necessárias: pregos, arame, fita isolante. Mason encontrou um livro. Este foi um manual para manutenção de geradores a diesel. Ele tirou as luvas e começou a folhear o livro. De repente, a TV começou a funcionar na loja. O administrador do jogo apareceu na tela. Mason já havia esquecido completamente que isso era apenas um jogo. Ela veio como um lembrete de que faltava apenas uma semana para o final do jogo. Mason tinha que estar pronto para sair do jogo. Emma ficou do lado de fora da casa e escreveu um bilhete. Ela juntou suas coisas e as colocou no carro. No bilhete, ela escreveu que eles precisavam de um tempo para se acalmar um pouco. Ela está saindo em busca de um novo lugar, e Mason não deveria procurá-la. Mason, furioso, quebrou a TV onde o lembrete foi transmitido. Ele reuniu todas as coisas necessárias em uma sacola e agora entendeu como poderia consertar o gerador. Perto da loja, ele ouviu um rosnado ameaçador que perfurou o ar, como a voz da natureza.
enchendo o espaço de tensão mística. Os dois lobos poderosos que entraram na loja eram a personificação da sede de vingança e da intransigência. Mason não conseguia acreditar no que via. Eles o encontraram. Ele matou 2 membros de sua família e os lobos queriam vingança. Eles dominaram Mason de surpresa, como uma tempestade que se aproxima na noite escura. Assim que ele conseguiu se aproximar de sua espingarda, os lobos já estavam por perto, parados na sua frente, bloqueando o caminho para a liberdade. A espingarda, arma poderosa, tornou-se parte indissociável desta situação tensa, como se fosse um símbolo da possibilidade de destruição ou salvação. A situação ficou um pouco tensa. Mason, cheio de determinação e desprovido de medo, preparou-se para lhes ensinar uma lição. Ele correu para a saída, esforçando-se apaixonadamente para chegar ao seu carro, como uma ilha de esperança na escuridão do perigo. No entanto, a neve profunda que escondia o buraco estava à sua espera, e Mason torceu o tornozelo e caiu desajeitadamente no chão. Um dos lobos imediatamente correu para suas costas, vendo a oportunidade. O lobo agarrou a pele do veado com a boca e arrastou-a sem soltá-la. O segundo lobo agarrou sua perna, não querendo largar sua presa. Mason desamarrou a pele de veado. O lobo que a arrastava foi jogado para o lado. Mason atingiu o segundo lobo com sua bolsa, fazendo-o cair. Pegando sua faca, Mason apertou-a na mão, preparando-se para um confronto decisivo. A batalha se transformou em um duelo até a morte, onde cada golpe era um verdadeiro teste. O segundo lobo correu e mordeu-o profundamente nas costas. Mason girou, jogando o pé na direção do atacante, tentando manter a força e a vontade de vencer. Porém, naquele momento descobriu que a lâmina da faca havia se quebrado, privando de sua arma principal. O lobo, encorajado por esta vantagem, avançou contra Mason com uma agressividade ainda maior, como fogo vivo em seus olhos. Mason percebeu que esta luta se tornou uma batalha de vida ou morte. O lobo mordeu-o na bochecha, mas Mason o chutou para longe, mostrando sua força e determinação implacáveis. A raiva e a fúria que brotavam dentro dele tornaram-se sua arma enquanto ele esfaqueava repetidas vezes com o cabo da faca. Com um golpe certeiro, Mason arrancou o olho esquerdo do lobo, deixando-o sem uma arma poderosa. O lobo caiu no chão e Mason começou a acabar com ele usando o cabo de uma faca. O sangue espirrou ao redor, enchendo o ar com violência e raiva, mas Mason não parou, não diminuiu sua raiva até que o lobo parou completamente de resistir. Quando o lobo parou de resistir, Mason parou. Jogou o cabo de sua faca perto do maldito lobo deitado. Deixando o cabo da faca perto do maldito lobo, Mason pegou sua bolsa e seguiu em direção ao carro. Suas roupas estavam todas rasgadas, e seu sangue e o sangue do lobo estavam misturados, como se os elementos tivessem se fundido em uma dança de batalha. Memórias apareceram em sua cabeça. Ele exigiu respostas do administrador às suas perguntas. Ele não sabia o que aconteceria com Emma se saísse do jogo. Não podia deixá-la ficar aqui sozinha, pois ela era sua esposa, mas o contato com o administrador já havia sido perdido. E foi por isso que ele quebrou a TV que estava na loja. Lenta mas firmemente, Mason avançou em direção ao seu carro, superando a dor física e o tormento emocional. O lobo, com um olho só, levantou-se, recusando-se a desistir, ardia de ódio e sede de vingança, não estava pronto para aceitar a derrota tão facilmente. Mason se virou, encontrando com os olhos a determinação louca do lobo. Ele entendeu que não iria parar por nada para se vingar. No entanto, Mason não poderia deixar isso acontecer. Ele deve proteger Emma e proporcionar a ela um futuro sem problemas. Emma dirigiu até o poste perto do qual Mason a encontrou durante a tempestade. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Seu carro estava estacionado perto de um poste e ela soluçava sem parar. Dia 177. Mason tentou entrar no carro. Os lobos roeram suas pernas e não permitiram que ele fizesse isso. Mason não poderia morrer. Não agora. Uma arma caiu do porta-luvas do carro. Mason ficou surpreso. Ele não entendeu quando Emma conseguiu colocá-lo ali. Ele pegou a pistola e disparou várias vezes contra os lobos. Eles se assustaram com os tiros e fugiram. Finalmente, Mason conseguiu entrar no carro e fechar a porta. Ele estava sangrando todo, mas ainda tentou se recompor. Ele precisava voltar e consertar o gerador para que Emma tivesse uma chance de sobreviver caso ele abandonasse o jogo. Ele estava tentando trazer o carro, mas todas as tentativas falharam. O carro não pegava. Estava muito frio lá fora. Os lobos ficaram não muito longe do carro e esperaram que Mason saísse dele novamente. Devido ao frio e à perda de sangue, Mason começou a perder a consciência e já havia aceitado a morte. Mason acordou todo enfaixado, deitado na cama. Emma sentou-se ao lado dele e observou calmamente. Mason perguntou o que aconteceu.
Ela disse que ele estava inconsciente no carro quando o encontrou, então o trouxe para casa em seu carro. Mason pensou que ele já estava morto. Mason perguntou a Emma se ela viu mais alguma coisa perto do carro, pensando que poderia ter visto lobos. Emma disse que a bolsa dele estava por perto e ela a levou consigo. De repente ele começou a se levantar. Mason queria consertar rapidamente o gerador para ligar o aquecimento. Emma o deteve. Com tais ferimentos, sua recuperação levaria vários dias. Mas Mason disse que não podia descansar. Emma entendeu que não seria capaz de impedir Mason por causa de sua natureza persistente. Mason foi até a garagem. Ele imediatamente começou a consertar o gerador. Com a ajuda de ferramentas emprestadas da loja e de um livro de reparos, ele conseguiu. Saiu da garagem, olhou para a casa onde brilhava a luz, teve certeza de que valeu a pena todas as dificuldades que passou. Mason gritou pela rua. Ele estava mais feliz do que nunca com esta luz. Emma estava em casa e cortou a carne com calma, pois a luz não era o principal para ela. Mason dirigiu-se para a entrada da casa. Perto do portão havia um carro vermelho que ele nunca tinha visto antes. Ele percebeu que foi neste carro que Emma o trouxe. Ao examinar cuidadosamente o carro, viu que o para-choque dianteiro estava quebrado e havia muito sangue nele, e o airbag do motorista havia disparado na cabine. Mason tossiu e sentou-se no volante do carro. Algo está preso na roda dianteira. Era uma presa de lobo. Mason começou a perceber que Emma havia matado os lobos. Ele começou a se levantar, mas caiu de joelhos. Mason tossiu ainda mais. Havia sangue saindo de sua boca. Ele percebeu que sem um médico de verdade não viveria muito. Ele foi para dentro de casa. Ele viu que 2 peles de lobo estavam penduradas nas janelas com tábuas. Mason caminhou atrás de Emma enquanto ela cortava a carne e colocou o braço em volta da cintura dela. Ele estava triste, e Emma perguntou por que ele estava deprimido. Ele não é super corajoso. Mason apoiou a cabeça no ombro dela e, pedindo perdão, disse que a chefe deveria perdoar os erros de seus subordinados. Cada um deles estava consciente da sua contribuição para a causa comum. Eram como uma verdadeira família. Emma perguntou se ele gostaria de ensopado de lobo. Mason pediu que ela terminasse rápido, pois eles tinham tempo de fazer amor. Dia 178. O sol nasceu e a cidade ficou completamente coberta de neve. Emma abriu as cortinas e ficou surpresa. Ela disse a Mason para acordar porque a tempestade de neve havia parado, mas ele apenas tossiu. Mason disse que não tinha forças no corpo e não conseguia se levantar. Emma presumiu que ele estava resfriado e foi buscar um remédio. Mason disse a ela para não se preocupar em olhar. Ele achava que não era um resfriado comum. Emma se recusou a acreditar e continuou a procurar remédios, garantindo-lhe que ela o colocaria de pé novamente, transportando suprimentos durante uma tempestade, caçando no frio, consertando um gerador. Você sobreviveu a todos os tempos difíceis, disse Emma. Era uma pena que um trabalhador tão capaz como ele não fosse valorizado pela administração, continuou Emma. Obrigado, querido, disse Mason. Mas Emma ainda não prometeu se casar com ele, dando a entender que eles ainda têm tudo pela frente. Ela entregou-lhe um copo de água. Mason segurou-o, mas não conseguiu. Emma queria pegar o copo, mas não teve tempo. O vidro caiu no chão e quebrou. Várias horas se passaram. Mason abriu os olhos. Emma estava deitada em cima dele com roupa íntima de veludo preto. Ela começou a tirar o cobertor dele e disse que entendia o joguinho dele. Fingir que está doente para que ela cuide de si mesma. Ela continuou a dizer com voz gentil que não estava zangada com ele. Ela já estava sentada em cima dele, mas ele mandou ela parar. Eles precisavam conversar sério. Ela estava com raiva porque Mason a recusaria naquele momento. Lágrimas começaram a aparecer em seus olhos e ela agarrou cada vez mais a camisa de Mason. Incapaz de conter suas emoções, ela começou a chorar, gritou, pediu para ele se levantar, mas Mason não conseguiu. Ele tossiu de novo e baixinho começou a dizer que não lhe restava muito tempo. Sabia que morreria em breve. Deve ter gasolina suficiente no depósito para 3 meses. Se acabar, deixe ela ir para a zona norte da cidade. Ainda tem muita gasolina lá. As sementes de hortaliças estavam em um balde de plástico preto no armazém. O gerador diesel deve funcionar. O manual de serviço contém instruções para seu reparo. Não se esqueça de encontrar um veículo novo, com grande capacidade de carga. E não deixe de praticar tiro, disse Mason. Emma não parava de chorar. Sem ouvir até o final, ela o abraçou com força e não o soltou. Dia 180. Emma empurrou Mason para a rua em um carrinho. Ele ficou um pouco surpreso que a neve tivesse parado. Emma disse que parou de nevar ontem. Já estava bastante quente e Emma tinha certeza de que a temperatura logo subiria acima de 0. Assim que a neve derreter, ela planeja viajar para o norte. Quer encontrar outros sobreviventes. Mason se virou para ela e perguntou,
Emma, você me ama. Ela olhou nos olhos dele com cuidado. Então ela abaixou a cabeça e disse não. Mason não ficou chateado. Isso é normal. Não havia motivo para preocupação. Pessoas como você só estão interessadas em seus próprios sentimentos. Por que eu deveria te amar? Com amargura no coração e lágrimas nos olhos, ela continuou a dizer o que há de tão bom em você. Estou infeliz e você não me diz coisas boas para me apoiar. Aconteça o que acontecer, tudo estava em seus ombros. Ela segurou a mão dele, mas as mãos dele já começaram a esfriar, e não transmitiam o amor e o carinho que estiveram ali durante todo o tempo que viveram juntos. Por que você está me deixando? O que eu fiz? Você é apenas um bastardo. Emma entendeu que Mason não voltaria, não ajudaria em nada e não falaria com ela. Mason estava em um novo mundo virtual, com o administrador do projeto diante dele. A garota o cumprimentou e o parabenizou por completar o nível, sobrevivendo ao dia do julgamento. Ele não entendia o que havia acontecido com ele, tinha a sensação de ter vivido toda a sua vida. O administrador disse que a perda de memória é um fenômeno normal. Isso foi feito para evitar que o usuário confundisse a realidade com o mundo dos sonhos. Durante o próximo mês, ele irá lentamente se lembrando do que aconteceu com ele naquele sonho. Depois que sua mente voltar ao normal, será mais fácil para ele perceber o que aconteceu com ele no sonho. Pareceu-lhe que se lembrava de algo. O administrador olhou para ele sem emoção. Ele apenas se lembrou de que havia dito a si mesmo 1.000.000 de vezes que não deveria esquecer. Estava triste em sua alma e as lágrimas escorriam por seu rosto. Mason perguntou ao administrador se este mundo existiria depois que ele partisse. Mas o administrador respondeu que era apenas um jogo. E agora é um jogo das janelas de Mason. Para ele pensar, foi só um sonho. Mas ele tem que viver na realidade. A recepcionista apontou para a tela com a bengala e disse que a pontuação começaria agora. Mason ouviu o som característico do programa e olhou para a tela. A tela dizia resultados de sobrevivência do juízo final, nível de dificuldade 0, nota B e 50 pontos de bônus. Nota B. Mason não entendeu por que recebeu uma pontuação tão baixa. O administrador respondeu que a avaliação se baseava nas chances de sobrevivência dos que restaram neste mundo, aludindo a Emma. Resolução de problemas com animais selvagens, acesso à eletricidade. Esses elementos podem aumentar as chances de sobrevivência do companheiro e a pontuação aumenta. Mas se você tivesse equipamento confiável e suprimentos suficientes, ou eles montariam uma estação de transmissão para encontrar sobreviventes, ou poderiam domar animais selvagens. Mas Mason disse que ele era um cara comum e não poderia ser tão profissional, mas o administrador disse que o jogo foi criado para vivenciar coisas que você não pode fazer no mundo real. Do Wednesday Survival é apenas uma versão de teste do jogo com um nível de dificuldade 0. O lançamento oficial do jogo em um mês refletirá o conteúdo principal do jogo. O administrador apontou novamente para a tela, que dizia Beast Invasion, um jogo criado para melhorar a pobre humanidade com a ajuda dos jogadores. Para os jogos subsequentes, uma contagem regressiva será mostrada para que os jogadores saibam quando entrarão no jogo a partir da realidade. Mason disse que precisava voltar e pensar se ia jogar ou não, embora não se lembrasse de nada, mas estava triste e muito mal na alma, então não queria jogar mais. Mas o administrador disse que tudo se aprende por comparação. Por exemplo, quando Mason fazia amor, ele parecia bastante feliz. A recepcionista apontou a bengala para a tela. Mason se virou e o viu na cama com Emma. Mason começou a cobrir a tela consigo mesmo e a gritar que ela não deveria ter visto isso, pois estava violando a privacidade dos jogadores, mas o administrador disse que ela era apenas um robô controlador e não sentia nenhuma emoção. Mason perguntou se Emma tinha as mesmas lembranças, ao que o administrador respondeu que ela não tinha tais lembranças, pois era apenas um jogo virtual. Mason não gostou do jogo e perguntou como poderia sair e não jogar mais. Mas o administrador ignorou a sua pergunta e disse que no mundo real ele poderia contatá-la esfregando o olho esquerdo. Ela acrescentou que ele ainda tinha uma recompensa que poderia usar no mundo real e que poderia reivindicá-la agora. Mason concordou em receber o prêmio, não foi em vão que tentou, e pediu que o prêmio lhe fosse enviado por correio para o endereço da empresa onde trabalha. A recepcionista acenou com a bengala, e tudo ao redor de Mason começou a desaparecer. Antes de desaparecer, o administrador disse que o próprio sistema calcularia a recompensa que ele merecia. Agora Mason estava em uma sala completamente escura. De repente, olhos de lobo injetados de sangue apareceram por trás. Mason lembrou que lutou com lobos. Fragmentos de momentos da luta com os lobos começaram a vir à sua cabeça.
De repente apareceu um lobo enorme, 10 vezes maior que Mason. Do outro lado, Mason viu um enorme homem pré-histórico com uma lança, que corria em direção ao lobo. Foi uma cena reveladora de como as pessoas nos tempos antigos lidavam com os animais selvagens. O homem pré-histórico balançou a mão e jogou a lança no lobo. Acertou o alvo e perfurou o lobo. A recompensa de Mason é uma jogada de caça. Mason estava deitado na cama e o despertador começou a tocar ao lado dele. Eram exatamente 7 horas da manhã. Mason esfregou o olho esquerdo para acessar o programa, mas nada aconteceu. Mason não conseguia descobrir se estava no jogo ou ainda dormindo, ou se estava na vida real. A administradora do programa não entende o que está acontecendo. Ela perguntou ao programa por que não começou a funcionar com Mason quando ele esfregou o olho esquerdo. O programa respondeu que ocorreu um erro no sistema e a função de controle de memória falhou. O administrador deu o comando para rastrear o código de erro. O código de erro era o número 001. Apareceu uma foto de um erro. Era o sonho de Emma. Ela sonhava em pegar uma faca de mesa. Ele se aproxima do corpo de Mason e aponta uma faca para ele, a fim de cortar parte de seu corpo. A administradora grita que ela não precisa se lembrar disso. Ela dá um comando para corrigir o problema, mas o sistema responde que os patches necessários não foram encontrados no banco de dados. A administradora está decepcionada, pois ela é administradora de Android, e se ela tivesse acesso para programar tudo sozinha, tais erros não teriam ocorrido. Emma acorda horrorizada. Os médicos parados perto da cama perguntam se ela recobrou o juízo. Lágrimas apareceram em seus olhos, embora ela não se lembrasse de nada, mas em sua alma havia tristeza e tristeza. Ela se virou para os médicos e perguntou o que eles estavam fazendo no quarto dela. Os médicos se entreolharam surpresos. Um dos médicos disse que Emma estava sonâmbula ontem à noite. Emma tentou desesperadamente lembrar. O médico disse que Emma foi para a cozinha. Ela pegou uma faca de cozinha e continuou dizendo a palavra: "Sinto muito." Ela se lembrou do rosto de Mason e as lágrimas não pararam de rolar pelo seu rosto. Os médicos estavam preocupados com o que poderia acontecer com ela e seria bom para ela descansar tirando alguns dias de folga. Emma continuou a chorar e percebeu que não era um sonho. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas suas memórias eram completamente reais e muito mais do que apenas um sonho. Mason saiu para a rua. Muitas pessoas caminharam ao seu redor e a cidade viveu sua própria vida. Depois de um sonho tão longo, do qual ainda se lembrava apenas em fragmentos, foi difícil para ele se acostumar com o mundo comum. Ele foi até a cafeteria e o barista perguntou: como sempre. O barista disse que parentes de sua cidade natal queriam encontrar um bom genro para eles, se Mason gostaria de conhecer uma linda garota. Mason foi até o fogo e começou a aquecer as mãos. O barista ficou surpreso por ele estar com frio. Mason sorriu estupidamente e disse que estava com um pouco de frio. Esse sonho era bem real e Mason sentiu isso agora. O barista repetiu a pergunta sobre conhecer uma garota, mas Mason disse com um sorriso que já tinha namorada. Ele se lembrou do sonho e pensou em Emma. Embora não gostasse do jogo, ele estava grato por ter tido momentos tão felizes com Emma. Ele já havia se aproximado do escritório onde trabalhava. São 7h30. Mason estava quase atrasado para o trabalho. Alguém bateu em seu ombro. Era o irmão James. Mason ficou muito feliz em vê-lo, pois agora James não era um manequim vestido, mas parecia completamente vivo. Mason disse que estava muito feliz em vê-lo. James não entendia o comportamento de Mason, pois apenas uma noite havia se passado para ele. Ele não entendia que Mason havia vivido sem ele por 6 meses. James alertou Mason para ter cuidado. Havia rumores no departamento de publicidade de que o pior funcionário seria demitido. Pelo que James sabia, a empresa criaria um novo departamento de marketing e seu departamento seria cortado. James disse que devido ao seu relacionamento ruim com a Eton, ele pode ser o primeiro a ser demitido. Mason não tinha medo de ser demitido, principalmente depois de tudo o que aconteceu com ele. Ele tem muitas opções. Por que se forçar a viver de acordo com as regras de outra pessoa? Mason, parece que você mudou, disse James. Mason não o entendia. James disse que normalmente apenas reclamava. Seu pensamento realmente mudou. Agora ele está acostumado a ser responsável por seu próprio destino. Mason sentou-se à sua mesa e cruzou as mãos. Para Mason, já fazia tanto tempo que não trabalhava que quase se esqueceu de tudo. Ele pegou seu bloco de notas e começou a fazer anotações. Empresa foi TAM, depois para a empresa Speech. Ele parou. Pareceu-lhe que esse plano não estava correto. Mason pensou que o primeiro passo seria obter feedback de novos clientes. Ele arrancou a folha do caderno e jogou-a para trás.
O pedaço de papel acabou na lata de lixo. Mason foi visitado por algum sentimento incompreensível. Ele arrancou outra folha de papel e amassou-a. A algumas mesas de distância havia outra lata de lixo. Ele decidiu tentar acertar. Mason mirou e jogou um pedaço de papel amassado, mas durante o arremesso sua mão parecia escolher a trajetória e a força do arremesso. Foi incrível e Mason não conseguia acreditar em suas habilidades. Ele lembrou que a recompensa pelo jogo era uma habilidade, um teste de caçador. Mason não conseguia acreditar, era apenas um jogo. Como isso poderia lhe dar a oportunidade de usar habilidades na vida real? Resolveu tentar novamente, mas desta vez escolheu a lata de lixo mais distante, que ficava no final do corredor. Ele mirou novamente e lançou o pedaço de papel amassado. Acertou Ethan, que naquele momento saiu para o corredor e caiu na trajetória do papel. Ethan parou e disse a Mason para ir ao seu escritório. Mason ficou com raiva e entendeu que isso não era um bom sinal, mas ele próprio era o culpado por seu delito. Ele caminhou por um longo corredor de escritório e todos ao seu redor entenderam que desta vez Mason havia estragado tudo. Todos entenderam que haveria uma redução em seu departamento e como os demônios se alegraram com a má conduta de Mason. James olhou para Mason surpreso e não conseguia entender o que estava acontecendo com ele hoje. Ele entrou no escritório e Ethan disse-lhe para se sentar. Mason sentou-se em uma cadeira e já estava preparado para o pior. Ethan serviu o chá com um sorriso no rosto. Mason achou que estava feliz por agora poder demiti-lo por má conduta. Ethan disse que realmente subestimou Mason. Ele não entendeu o que Ethan quis dizer com isso. Com base na conversa, Mason tinha certeza de que seria demitido agora, então corajosamente começou a falar primeiro. Nos últimos 2 anos ele fez bem o seu trabalho e hoje foi o único dia em que cometeu um erro. Mesmo que seja demitido hoje, seu salário do mês passado deverá ser pago integralmente. Mas Ethan disse que Mason estava escondendo algo. Mason estava assustado, até pensou que Ethan havia encontrado comentários sobre ele na internet, onde Mason o chamava dos nomes mais vis. Ethan levantou-se abruptamente e disse com um sorriso que esses 2 anos foram apenas um teste, seu treinamento. Um novo departamento está sendo criado na empresa e o vice-presidente Liam pessoalmente recomendou que Mason trabalhasse lá. Mason tentou sair dos braços de Ethan e disse que não conhecia Liam, mas Ethan não acreditou nele e continuou a bajulá-lo, dizendo que seu potencial e sua contribuição para a empresa eram simplesmente inestimáveis. Ethan disse que sempre considerou Mason um bom aluno e por isso sobrecarregou de trabalho. Mason disse que estava se preparando para sair do trabalho. Ethan disse que foi uma grande oportunidade de crescer em sua carreira. Confidencialmente, ele disse a Mason que os salários no novo departamento aumentariam em 20%, razão pela qual Mason não deveria sair de lugar nenhum. Mason saiu do escritório com um sorriso no rosto e contou o ocorrido ao amigo James, que não conseguia acreditar em tal reviravolta. Mason disse que ainda não sabe onde poderá trabalhar e concordou com a transferência. O chefe do departamento de publicidade ouviu a conversa e não conseguiu conter a indignação. Aproximou-se da mesa onde Mason e James estavam sentados. Com raiva, ele começou a gritar que tinha feito mais pela empresa do que os dois juntos. Ethan veio por trás dele e disse-lhe para calar a boca. Ele abriu as portas do departamento de Liam e educadamente pediu-lhe que entrasse. Liam era um rapaz jovem, bonito e ruivo. Ouviu os gritos do chefe do departamento de publicidade, e disse que havia muita hostilidade no departamento. Perguntou diretamente ao chefe indignado se ele realmente duvidava de sua escolha de funcionários. O chefe do departamento de publicidade começou a suar de medo e imediatamente começou a dizer baixinho que nunca duvidou de suas decisões. Ethan quis mostrar sua importância para Liam, e criticou duramente o chefe do departamento de publicidade, e disse que hoje ele não era mais o chefe. O chefe do departamento estava completamente deprimido. Ethan informou a todos que Mason seria agora transferido para um novo departamento e sua carga de trabalho seria administrada por um novo chefe de publicidade. O diretor Ethan abordou James com uma oferta para chefiar o departamento de publicidade. James, sem hesitar, disse que era uma honra para ele. O diretor disse que Mason não teria que trabalhar hoje, poderia arrumar suas coisas e se preparar para mudar para um novo departamento. Mason percebeu imediatamente que o diretor pretendia causar uma boa impressão, e muito provavelmente foi por causa de Liam. Liam disse a Mason que o novo departamento iria dar uma festa no final do dia e ele deveria estar lá. Além disso, o Mr. For Everyone acrescentou que ninguém será demitido do departamento de publicidade, para que todos possam continuar trabalhando com tranquilidade. Mason nunca tinha visto Liam, ele não entendia de onde vinha tanto cuidado com ele. Liam, por sua vez, olhou para Mason,
Ele não entendia por que Emma pediu para ele transferir Mason para um novo departamento. Poucas horas depois, James já estava realizando sua primeira reunião como chefe do departamento de publicidade. Este mês os principais indicadores de desempenho do departamento de publicidade não estavam de acordo com os padrões. Então ele queria discutir como melhorá-los com seus novos subordinados. James olhou atentamente para seus subordinados, que não o ouviam e cada um cuidava de sua vida. James percebeu que estava sendo ignorado. Um ex-gerente se aproximou dele e disse com um sorriso que não era tão fácil liderar seus subordinados. Agora seu amigo Mason não está com eles e ninguém apoiará James. O ex-chefe começou a trazer discórdia para a equipe. Ele disse que eles não tinham potencial para crescer ainda mais, então por que deveriam complicar suas vidas se podiam continuar a seguir o fluxo com calma? Mason recebeu uma ligação de sua mãe. Ela perguntou se ele iria para casa no Ano Novo Chinês. Ele não voltava para casa há 2 anos. Mason disse que ainda não poderia vir, mas se gabou de ter sido promovido hoje e muito em breve poderá saldar suas dívidas. Foram 2 anos difíceis e minha mãe agradeceu pelo dinheiro que ele enviou. De repente, uma garota com um vestido rosa claro se aproximou de Mason e perguntou seu nome. Mason se apresentou. A menina disse que o nome dela é Emily. Ela é chefe do departamento de marketing. Viu o nome de Mason na lista de novos funcionários e gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Mason ficou agradavelmente surpreso com um líder de equipe tão simpático e perguntou se ele planejava ir à festa hoje. O local de encontro acidentalmente acabou sendo a vila em que Mason morava com Emma, do mundo dos sonhos. Liam gostava de dar festas em sua casa, e a garota gentilmente ofereceu a Mason para levá-lo até lá. Mason concordou e não conseguia acreditar que estava hospedado na casa de Liam no mundo dos sonhos. Eles foram até o carro, e a garota imediatamente começou a falar sobre as regras de ficar na casa de Liam. Ele era muito exigente com a limpeza, então Mason deveria prestar muita atenção nisso quando almoçassem juntos. Mas Mason não entendia exatamente no que deveria prestar atenção. Um exemplo foi que a menina disse que ele deveria limpar bem as solas dos pés antes de entrar em casa. Mason lembrou-se imediatamente de como chegou a esta casa depois de outra caçada e, sem tirar as botas, carregou a carcaça de um servo direto para a cozinha. É melhor não usar o banheiro da casa do Liam, continuou a garota. Ele se lembrou de quando Emma o repreendeu por não levantar a tampa do vaso sanitário antes de ir ao banheiro. No quarto de Liam, Mason lembrou-se do que ele e Emma fizeram no quarto e ficou encantado, mas Emily não entendeu a reação dele às regras que ela disse. De repente, ouviram gritos de socorro. Foi um assalto. Um desconhecido roubou a bolsa de uma mulher e tentou fugir. Mason entendeu imediatamente o que precisava fazer. Ele pegou o pacote das mãos da garota e estava prestes a jogá-lo no ladrão. Ela tentou impedi-lo, pois o pacote continha documentos importantes e ela não conseguia acreditar que Mason conseguiria atingir o ladrão de tão longa distância. O ladrão pulou a grade que dividia a pista. Mason percebeu que aquele era o momento certo e jogou nele uma sacola de documentos. O pacote atingiu o criminoso na cabeça. O golpe do pacote surpreendeu o criminoso e ele caiu no asfalto. Os transeuntes correram até o criminoso e o amarraram, e a garota de quem ele roubou a bolsa a recebeu de volta. Mason e Emily recolheram os documentos que caíram da sacola. Ele entendeu que havia desobedecido Emily ao jogar um pacote com documentos importantes na criminosa, e esperava que ela ficasse brava com ele. Emily virou-se para Mason com admiração. Ela não estava interessada nos documentos espalhados, ficou impressionada com a coragem, ousadia e precisão de Mason. Esse golpe no ladrão a surpreendeu. Ela ficou encantada e queria que Mason a ensinasse. Emily pensou que inicialmente, quando eles se conheceram, ela estava apenas bancando a gerente do escritório, mas agora Mason é um deus aos olhos dela. Ela o admira. Mason ficou satisfeito ao ouvir elogios da garota de quem gostava. Os transeuntes também agradeceram a Mason pela ajuda na captura do criminoso. Enquanto Mason coletava os documentos de Emily, ele viu o cartão de visita de John. Ele se virou para a garota e quis que ela contasse por que precisava daquele cartão. Ela arrancou o cartão das mãos dele e disse baixinho que este é o parceiro mais importante deles, pois o dono desta empresa faz parte da lista Global 100. Mason não conseguia se lembrar de onde ouviu esse nome. A garota disse que John teve um relacionamento amoroso com a diretora Emma, e eles até fizeram um cruzeiro com ele recentemente. Ele se lembrou de quando eles estavam no jogo. Emma disse que esse era o nome do namorado dela. Mason disse que eles precisavam se apressar porque poderiam se atrasar para o jantar. Ele ficou um pouco chateado porque Emma não queria namorar John. Ele sabia disso muito bem,
mas se assegurou de que era apenas um jogo. Eles chegaram à vila. Emily recebeu uma mensagem informando que o banquete será no quintal da vila. Ela começou a dizer a Mason como chegar ao quintal, mas ele, sem ouvi-la, dirigiu-se para a entrada. Ela tentou impedir Mason, porque a vila era enorme e ela estava preocupada que Mason pudesse se perder. Mason pegou a mão dela e a conduziu. Um minuto depois eles já estavam no quintal. A garota percebeu que Mason estava agindo de maneira muito arrogante, como se tivesse entrado em sua própria casa. Mason a viu. Emma estava com um lindo vestido de noite que brilhava ao sol, e Liam estava ao lado dela. Liam pediu a todos que se sentassem. Todo o departamento de marketing estava reunido. Emily abraçou Mason e disse que eles se sentariam juntos à mesa. Ele não esperava tal abraço de Emily, e acreditava que eles deveriam ser mais contidos quando se conheceram. Ela abraçou Mason e perguntou sobre sua vida pessoal. Emma os observou com a cabeça baixa, desapontada. Ela ainda não se lembrava de tudo o que aconteceu com ela no sonho, mas entendeu que Mason era querido por ela. Liam começou a fazer seu discurso de abertura. Disse que eles têm uma rede de 10 supermercados, e desta vez querem passar para as vendas online. Mason perguntou por que a diretora Emma trabalha no departamento de marketing. Emma disse a ele que foi ela quem esteve envolvida no desenvolvimento e criação deste departamento. Emily disse que Emma é filha do presidente e seu status é ainda maior que o de Liam. Mason perguntou de onde era Liam, porque ele é muito jovem e já ocupa o cargo de vice-presidente. Emily disse que Liam era amigo de infância de Emma e eles eram próximos desde a infância. Emily disse que Liam era muito inteligente, era o melhor aluno da escola, e também um pragmático. Todos achavam que ele e Emma formavam um casal muito bom. Mason não entendia por que Emma estava namorando John. Era algum tipo de relacionamento sujo. Emily pediu a Mason para falar baixo, porque eles não precisavam saber sobre a vida dessas pessoas. Mas ela os invejou, porque ela mesma queria tentar estar cercada de pessoas de sucesso. Na vida real, Mason estava muito endividado e não poderia namorar Emma, então ele desejou sorte a Emily e que ela se lembrasse de levá-lo com ela quando ficasse rica. Liam terminou seus comentários iniciais e agora era hora de se divertir. A música começou a tocar. Foi a música clássica que manteve uma atmosfera de paz ao redor. Liam convidou Emma para dançar. Ela não recusou, pois a última vez que dançaram foi no ensino médio. Mason olhou para a dança deles com amargura nos olhos. O garçom trouxe um prato quente. Era um bife. Parecia caro e poderia corresponder ao seu salário mensal. Emily se ofereceu para beber porque Mason parecia distante, como se não visse o mundo ao seu redor há muito tempo. Ele concordou que deveria ter relaxado um pouco, mas mesmo quando estava bebendo com Emily, Mason não conseguia parar de pensar em Emma, que estava dançando com Liam. Ele se lembrou de como ele e Emma bebiam. Foram noites inesquecíveis passadas com uma linda garota. Embora Emma dançasse com Liam, Mason não conseguia sair de sua mente. O ambiente no departamento de marketing era muito amigável. Todos se comunicavam bem. Mason ouviu a conversa de seus colegas, e eles discutiram o fato de Liam e Emma serem um ótimo casal. Eles sentaram na mesma mesa por muitos anos, e agora trabalham juntos. E se não se casarem, isso vai ser um ato imperdoável. Mason achava que Liam era alguém em quem podia confiar e esperava que Emma pudesse ter uma boa vida com ele. Perdido em pensamentos, ele aproximou demais as mãos do bife recém-cozido e se escaldou. Emily levantou-se abruptamente da cadeira e disse que ele deveria ter tomado mais cuidado com o prato quente. Ela rapidamente caminhou até Mason, agachou-se na frente dele e começou a derramar água em sua mão. Não havia nada de grave com o braço e a queimadura deveria ter cicatrizado em alguns dias. Vendo o que estava acontecendo, um dos funcionários do departamento disse que tinham um novo casal. Emma olhou para eles com tristeza quando todos acharam engraçado. De repente, os convidados nomeados chegaram ao evento. Foi David, uma das pessoas mais influentes e mais próximas de John. Ele disse que veio parabenizar Emma pela posse, mas ele estava infeliz porque a noiva de John estava dançando com outro homem. Mason perguntou a Emily quem era esse cara. Emily disse a ele quem ele era e que era o representante de John. Liam explicou que não havia nada entre ele e Emma, eles estavam apenas dançando, pois é normal apimentar as coisas em uma festa dançando. Emma começou a bajular David para desviar sua atenção do que ele tinha visto. Ela agradeceu por poder comparecer à festa. David olhou para os seios de Emma. O vestido dela apenas enfatizava sua figura curvilínea. Emma convidou David para ir ao escritório da empresa amanhã se ele quisesse discutir questões de trabalho. David disse que desde que veio para a festa também gostaria de participar. Ele convidou Emma para dançar, já que eles tiveram a oportunidade como parte do feriado. Liam quis defender Emma e disse que eles eram apenas velhos conhecidos, por isso dançaram juntos. Portanto, Emma não deveria dançar com David,
que ela não conhece bem. David tinha um status muito superior ao de Liam, então pediu-lhe que não pensasse muito nisso, pois era apenas uma dança, após o que ele se corrigiu e disse com desdém que Liam não deveria pensar muito. Liam não conseguiu responder e ficou em silêncio. Emma pegou Liam pelo ombro e o afastou para acalmar a situação. Ela disse que o Sr. David era o parceiro deles e eles deveriam ser mais tolerantes. David aprovou seu comportamento e a convidou para dançar. Emma não teve escolha senão concordar. Emily disse que foi um ato desonesto. Era nojento vê-los dançar. David disse a Emma que o chefe John havia organizado tudo e veio marcar um encontro com ela. Emma agradeceu a ajuda de David. Ela não queria isso de jeito nenhum, mas não tinha escolha. Tinha que conhecer John e depois se casar com ele, porque era isso que seu pai queria. David disse que sua ajuda não valia gratidão e puxou Emma para mais perto dele. Mas Emma o empurrou de lado e disse-lhe para não violar os limites ao dançar. David pediu desculpas, mas seu pedido de desculpas não foi sincero, foi apenas um jogo. David entendeu perfeitamente que Emma só se casaria com John porque ele era incrivelmente rico. Liam estava no limite. Ele amava Emma, mas também entendia que seu status social não era suficiente para namorar a bela Emma. Ele ficou cheio de raiva ao ver Emma dançar com David. David começou a baixar a mão nas nádegas de Emma, mas ela arrancou a mão dele e gritou que ele estava dançando nojento. David começou a se desculpar novamente e insistiu em continuar a dança, pois fazia muito tempo que não dançava. Emily ficou com vergonha de assistir isso, pois com essa dança David humilhou não só Emma, mas também Liam. Tudo que David conseguia pensar era que Emma era apenas uma vadia de duas caras e que ele também não se importaria de fazer amor com ela, mas David viu que Emma não estava lhe dando uma única dica, o que o deixou irritado. Durante a dança, David decidiu pisar no vestido dela, o que fez com um sorriso no rosto. Emma o empurrou para longe dela. Uma alça do vestido saiu. No mesmo momento, um pedaço de bife frito quente voou no ar. Caiu bem nos olhos de David. Emma caiu no asfalto e David pulou de dor. David chamou os seus guardas e disse-lhes para encontrarem quem lhe tinha tirado o pedaço de carne. Um dos guardas se aproximou da mesa onde Mason e Emily estavam sentados, mas cada um deles tinha um pedaço de carne no prato. Felizmente, Emily colocou metade do seu pedaço de carne no prato de Mason. Emily não esperava tal ato de Mason, porque mesmo Liam não se atreveu a fazer nada com David, e Mason agiu como um homem. Emily gostava cada vez mais de Mason. Dois guardas contornaram todas as mesas, mas todos comeram um pedaço de carne. Davi ordenou que procurassem mais até encontrarem o culpado, porque um pedaço de carne não poderia cair do céu sobre sua cabeça. De repente, Emma, que foi ajudada por Liam, deu um tapa na cara de David. O impacto fez com que David caísse no asfalto. Emma segurou a alça do vestido e disse a David para sair da festa. Mason olhou para ela e não acreditou que Emma pudesse explodir daquele jeito. Ele estava feliz por não ter percebido isso no jogo. David se levantou e ficou furioso. Ele havia caído em desgraça na frente de todos. Não podia simplesmente deixar assim. Liam interveio e disse-lhe para se comportar ou chamaria a polícia. David não conseguia se acalmar. Seu guarda sussurrou algo em seu ouvido. Depois disso, David recobrou o juízo e disse que eles se viriam amanhã. Liam não achava que David faria concessões. Emma pediu para ele não prestar atenção nisso, pois ela precisava trocar de roupa. E assim a festa terminou. Mas Emily ainda tinha planos. Então ela e Mason estavam sentados no bar. Emily disse que não gostou quando Mason a chamou de chefe do departamento. Ela pediu para chamá-la pelo nome. Emily não conseguia acreditar que havia conhecido um cara mais atraente que Liam, que ainda não era casado. Mason era quem ela precisava. Ela já estava planejando fazer amor com ele hoje. Mason disse que não queria beber hoje. Ele tinha apenas $400 e ainda faltava uma semana para o dia do pagamento. Emily pensou que havia encontrado um cara teimoso e precisava lutar por ele. A menina disse que não queria beber sozinha, então propôs um acordo onde ela tomaria 3 drinks e ele um. Mason concordou. Ele pensou que poderia embebedá-la rapidamente e gastar menos dinheiro em lanches. Já era 1h da manhã. Mason tentou acordar Emily. Ele queria descobrir onde ela morava para poder levá-la para casa. Assim que Emily acordou, ela imediatamente começou a dançar e Mason percebeu que ela não deveria mais beber. Ela subiu na mesa e se sentiu um pouco tonta. Incapaz de ficar de pé na mesa, Emily caiu direto em Mason. Seus seios estavam bem no rosto de Mason. Mason queria se levantar rapidamente, mas esta posição combinava com Emily.
Ela começou a brincar suavemente com a língua perto da orelha dele, e com a mão direita estique a camisa dele. Ela deitou-se completamente em cima dele e tocou seu corpo de uma forma que lhe causou uma extraordinária onda de excitação. O barman aproximou-se deles e disse sem jeito que não queria interrompê-los, mas o estabelecimento estava fechando. O barman entregou a conta. Mason ficou horrorizado, porque a noite deles custou exatamente $400. Mason não sabia onde Emily morava, então a trouxe para sua casa. Emily recobrou o juízo um pouco e perguntou a Mason para onde ele a estava levando, ao que Mason respondeu que não sabia onde ela morava, então a trouxe para sua casa. Emily disse que Mason é uma pessoa safada, ele só a conhece um dia e já está levando ela para sua casa. Mason pediu que ela dissesse onde morava e depois a levaria para a casa de táxi. Mas Emily não queria comer em casa e não se importava de ficar na casa de Mason. Mason não prestou atenção, mas um homem desconhecido os observava em seu apartamento. Mason colocou cuidadosamente a exausta e graciosa Emily em sua cama. Ela suavemente pediu um abraço, seus olhos brilhando de saudade e expectativa. Mas Mason, resistindo ao desejo excitante, recusou, pedindo-lhe que apenas se deitasse e se acalmasse. Mason queria evitar um possível escândalo, especialmente devido à sua recente transferência para um novo departamento. Emily relatou que se sentiu tonta e com vertigens, como se estivesse prestes a desmaiar. Ela lentamente começou a se levantar da cama, seus movimentos eram fracos, quase imperceptíveis. Ela se levantou de maneira vulgar e sedutora, como se estivesse jogando seu próprio jogo de tentação. Ela então corajosamente ficou na frente de Mason, ajoelhando-se suavemente. Pegando pelos ombros, ela o empurrou graciosamente para a cama, causando uma onda de energia e paixão. Seus seios suavemente, como um suspiro, agarraram-se ao rosto de Mason, cativando-o com sua hábil sedução. Emily decidiu começar a batalha final enquanto sua mente clareava gradualmente. Ela sentou-se sobre ele de forma dominadora, gostando de ver quanto tempo ele conseguia manter a fachada de um menino obediente. Mason, à beira da excitação, conteve suas paixões com os últimos resquícios de força. Emily desamarrou seu vestido sedutor, deixando seus seios fartos e nus cobertos por apenas um sutiã. Mason agarrou a mão dela e avisou calmamente que se continuassem nessa direção, enfrentariam sérios obstáculos. Emily soltou uma risada divertida e afirmou que o próprio Mason estava começando a sentir o fogo apaixonado queimando ao redor deles. Ela lentamente começou a desabotoar o cinto da calça dele, passando suavemente os dedos pelo tecido forte. Sussurrando no ouvido de Mason em voz baixa, ela o encorajou a relaxar e deixá-la assumir o controle. Mason não conseguia entender como um cara jovem e saudável poderia suportar tamanho turbilhão de paixão e excitação. Mas num determinado momento Emily parou e ficou quieta, como se rendesse ao poder do sono. Ele lentamente se virou para encará-la, um sorriso brincando em seus lábios ao perceber que ela havia adormecido, deitada confortável e calmamente sobre ele. Mason a cobriu com um cobertor enquanto ela caía docemente em sua cama. Já eram 2 horas da manhã e hoje Mason teve que dormir no sofá. Ele estava quase dormindo quando de repente ouviu o som da porta se abrindo. Levantando-se um pouco da cama, Mason viu um homem desconhecido em seu apartamento. O homem parou ao lado da cama de Emily e tirou o short dela. Ele ansiava por mais prazer. Mason entrou no quarto de Emily para impedi-lo. Mason perguntou em voz alta quem ele era e como chegou aqui. O homem ficou calmo e pediu para Mason não gritar. Ele disse que a menina estava bêbada e queria se divertir com ela. Mason não conseguia acreditar no que ouvia. Como um estranho poderia entrar em sua casa, se comportar com tanta calma e ainda se aproveitar de sua namorada? Mason não aguentou. Correu até o homem e tentou estrangulá-lo. Mas o estranho era claramente mais forte e experiente do que Mason, então ele facilmente jogou Mason sobre si mesmo, esfriando seu ardor. Enquanto Mason estava deitado no chão, o estranho disse que era bastante forte, mas não queria problemas. O estranho sentou-se novamente na cama de Emily e começou a tirar sua calcinha. Ele disse a Mason que ficaria em dívida com ele por permitir que ele se divertisse com Emily. O estranho sugeriu que Mason esperasse até ter dinheiro, depois do qual pagaria pela garota, porque ele não tocava em uma mulher há 20 anos. O estranho já havia tirado completamente a calcinha de Emily e jogado no rosto de Mason. Mason disse a ele que ele era um bastardo completamente doente. Ele pegou uma cadeira próxima e começou a atacar o estranho com ela. Mas o estranho era forte e com um golpe de mão quebrou a cadeira em pequenos pedaços. O estranho era indestrutível e ainda se sentia calmo, antecipando como se divertiria com Emily. Mason não sabia o que fazer, mas como não conseguiu impedir o estranho sozinho, decidiu chamar a polícia. Ele disse que arrombar e entrar para fins de estupro é punível por lei. Mason quase começou a discar o número,
mas o estranho tinha mais medo disso do que da cadeira, então parou Mason apressadamente. O estranho disse que não estava no país há quase 20 anos e não sabia quais eram os princípios agora, porque antes essa posse de mulheres era normal. Mason não acreditou no homem e não impressionou Mason com suas desculpas. O estranho disse que esta era sua casa há 20 anos e voltou para pegar o que estava escondido aqui. Ele foi até o canto da sala e começou a palpar o chão. A certa altura, uma das tábuas começou a balançar e ele a pegou. Realmente havia um esconderijo ali. O estranho ficou surpreso porque ninguém encontrou a caixa que ele deixou há 20 anos. A caixa estava cheia de joias. O estranho disse que há 20 anos este apartamento estava cheio de prostitutas e ouro, e ninguém se atrevia a se abaixar para pegar o ouro caído no chão, porque se uma garota quisesse ouro, ela só poderia retirá-lo do dedo com ela à boca. Mason ouviu com atenção, mas ao mesmo tempo disse que não se importava com sua vida passada, mas o estranho novamente pediu que ele não chamasse a polícia, pois parou a tempo e praticamente não fez nada. O estranho disse que tem suas próprias regras de vida e que não é um bastardo ou liga. Mason disse que deveria ligar para a polícia e contar o que aconteceu. O estranho disse que Mason poderia ser um homem de honra, mas mesmo que se apresentasse à polícia, por ouro, Emily diria que foi Mason quem a importunou, e não o estranho. O homem tirou uma caixinha de seu esconderijo e entregou a Mason, pedindo-lhe que esquecesse o que aconteceu entre eles. Mason não precisava de suas esmolas, mas o estranho disse que o anel que estava na caixa era feito de ferro e não valia nada por si só. Mas na verdade esse anel era muito incomum. Desde o dia em que o estranho tomou posse dele, ele sonhou com apenas uma mulher. Ela estava vestindo um casaco vermelho, segurando uma bengala dourada e olhos azuis. Mas o estranho não conseguia se lembrar onde a viu e o que ela lhe disse, mas lembrou-se claramente que aquela mulher batia nele. Mason entendeu que o estranho estava falando do administrador do programa. O estranho dirigiu-se para a saída e aconselhou Mason a não jogar fora o anel, pois poderia ser útil para ele. O estranho já havia saído e bateu a porta atrás dele. Mason olhou para a caixa e pensou que este anel estava definitivamente conectado com o sistema dos sonhos. Quando ele abriu a caixa, o anel com uma pedra vermelha no meio brilhou intensamente. Seu olho esquerdo ativou o programa, mas esse programa era de alguma forma diferente do sistema normal de sonhos. Na frente dele estava um holograma de uma garota de terno branco. Ela cumprimentou Mason e disse que era desenvolvedora do sistema Druin. Devido à forte pressão, ela só poderia deixar tal mensagem. Ela queria avisar Mason que ele estava preso. O sistema Druin apaga as fronteiras da classe social, da lei e da moralidade na realidade. Depois de jogar, é difícil para os usuários perceberem que sua percepção do mundo real muda. Uma ruptura com a realidade no sistema do sonho leva à degradação, à ganância, à violência e às tendências criminosas. Outros desenvolvedores gostam de brincar com o destino humano, e ela não consegue convencê-los a devolver o sistema de jogo para ser retrabalhado. Com esse aviso, ela espera alertar Mason para ficar atento às suas mudanças e não cair na luxúria. Em cada nível, o desenvolvedor deixou ferramentas que ajudariam Mason a se livrar do sistema. Ele tinha que encontrá-las no jogo. Depois disso, a mensagem foi interrompida. Mason estava perdido. O desenvolvedor parecia igual ao administrador. Mason achava que ele era bastante normal e não iria infringir a lei. Mason pensou que esse homem conheceu uma garota há 20 anos e descobriu o jogo assim que se mudou para cá. O que significa que este anel em particular é o console para iniciar o jogo. Ele colocou o anel de volta na caixa e naquele momento o alarme tocou. Eram exatamente 7 horas da manhã. Emily acordou de repente. Ela sentou-se na cama, mas ficou surpresa ao descobrir que não estava usando calcinha. Meia hora depois eles já iam trabalhar juntos, Emily abraçando Mason com admiração. Mason, como sempre, foi até a cafeteria. E o barista finalmente entendeu por que ele não queria conhecer seu parente, já que Mason veio com uma garota. O barista disse que para eles hoje tudo é por conta do estabelecimento. Eles entraram no prédio comercial abraçados. Os funcionários discutiram entre si sua aparição conjunta. O ex-chefe do grupo de publicidade estava apaixonado por Emily há muito tempo, e o fato de Emily ter vindo ao escritório hoje com Mason o irritou muito. Emily sugeriu que Mason fosse ao cinema esta noite. Ela conhecia um bom cinema que só casais podiam ir, e estava feliz por agora poder visitá-lo. Mason não tinha dinheiro nenhum, mas não sabia como dar uma dica a Emily sobre isso, então só viu uma saída: pedir dinheiro emprestado ao seu melhor amigo. Emma caminhou em direção a eles,
Ela estava vestida com um elegante vestido bege que enfatizava perfeitamente o formato luxuoso de seu corpo. Eles se cumprimentaram, mas Mason não conseguia olhar Emma nos olhos, lembrando do que aconteceu entre eles. Emma olhou para eles atentamente e disse que o relacionamento deles estava se desenvolvendo muito rapidamente. Emma também se lembrava muito bem de seu sonho. Parecia-lhe que Mason era um tanto lento, mas ele começou a namorar Emily tão rapidamente que até impressionou Emma. Emily disse com um sorriso que ontem à noite ela o achava uma pessoa muito modesta, mas ele conseguiu acalmar sua vigilância. Mason ficou chocado com o que Emily disse e a interrompeu para que ela não dissesse nada desnecessário. As palavras de Emily já chamaram a atenção de Emma, o que a deixou muito tensa. Ela não podia dizer nada porque não sabia que Mason também se lembrava do sonho dela, mas seus sentimentos por ele ainda eram fortes. Contendo suas emoções, Emma disse que estava feliz por eles, mas eles estavam no trabalho e o relacionamento deles não deveria afetar seu horário de trabalho. Emily perguntou por que a diretora Emma estava tão interessada no relacionamento deles. Ela queria limitá-lo e encorajá-lo. Mason disse que eles deveriam trabalhar primeiro e depois lidar com os relacionamentos pessoais. Emily soltou a mão dele e ficou ofendida porque a namorada dele não queria ouvir isso do namorado. Ele não deveria ter apoiado a diretora Emma. Emily disse que agora Mason não está sozinho e que deveria pensar neles como uma família, a menos, é claro, que ele apenas quisesse brincar. Mason concordou com as palavras dela, confirmando que agora eles estavam próximos um do outro e que ele deveria ser mais gentil com Emily. Essas palavras animaram Emily. Ela estava de bom humor novamente, abraçou Mason e disse que estaria esperando por ele depois do trabalho no primeiro andar. Assim que eles se separaram do abraço, Emily pegou a mão dele e colocou em suas nádegas, pois da próxima vez ela queria que Mason tomasse a iniciativa sozinho. Liam estava no mesmo escritório que Emma. Ela estava deprimida com o que viu esta manhã. Liam perguntou o que havia de errado com seu humor. Ela respondeu friamente que tinha muito trabalho devido à abertura de um novo departamento. Liam se aproximou dela e disse que a conhecia há muitos anos e ela não conseguiria enganá-lo. Ele percebeu que Emma estava animada com alguma coisa, caminhou até a mesa e bateu com as duas mãos. Liam perguntou diretamente se ela estava chateada com Mason. Ela ainda estava com frio e disse sem demonstrar qualquer emoção que não entendia do que ele estava falando. Naquele momento, Mason entrou no escritório. Ele relatou a Liam que havia terminado seu relatório. Bem a tempo, Liam disse e o convidou para entrar no escritório. Emma ficou ainda mais tensa. Liam estudou o relatório. Era limpo, organizado e compreensível à primeira vista. Emma e Mason não se entreolharam e estavam tão tensos quanto possível. Ambos sentiam os sentimentos um do outro. Liam perguntou a Mason por que ele estava triste, porque elogiou seu relatório. Mason disse que estava apenas olhando para um vaso de planta. A princípio ele olhou para ela, sem ter a menor ideia de que tipo de planta estava à sua frente. Mas no segundo seguinte seu coração começou a bater muito mais rápido, como se tivesse captado a excitação escondida dentro de Mason. E de repente uma imagem brilhante surgiu em sua memória. Era uma muda de tomate. Emma levantou-se alarmada e deixou o teclado de lado, olhando para Mason com interesse. Seus olhos brilharam de esperança quando ela perguntou se ele já tinha visto uma planta semelhante em algum outro lugar. Mason respondeu que esta planta está ligada a muitas de suas memórias, como se estivesse permeada por um fino fio de tempo. Imagens vívidas começaram a aparecer em sua cabeça, onde Emma, em seu jardim nativo, plantava e regava mudas. Resolutamente afasta os ratos deles. O último tomate que sobrou durante os dias de fome e exaustão veio à mente, e o coração de Mason afundou com as lembranças. O coração de Emma se encheu de esperança, como se isso não fosse apenas um sonho, e ela aguardava ansiosamente uma resposta de Mason sobre onde ele viu esta planta misteriosa. O coração de Mason bateu ainda mais forte em seu peito, e a tristeza nublou seus olhos como uma névoa espessa. Ele começou a se lembrar das palavras de seu chefe de que todos estão destinados a ter seu lugar neste mundo. As palavras do administrador do jogo, que disse que tudo o que aconteceu com ele foi apenas uma ilusão. Mason lembrou-se das palavras do desenvolvedor do jogo, que o alertou para não confundir a realidade com o jogo. Ele se lembrou de Emily, que olhou nos olhos dele com esperança e disse que agora eles eram uma família de verdade. Mason se deparou com uma escolha difícil. Dúvidas e medo encheram sua alma. Ele agora poderia correr para os braços de Emma, que esperava por isso com esperança nos olhos, apesar do status social de Liam. Outros funcionários que simplesmente não entenderiam o comportamento dele. Durante todo o tempo passado nesta realidade virtual, Mason se apaixonou por Emma com todo o seu ser, embora não se lembrasse de tudo o que aconteceu com eles, mas sua alma e corpo não podiam ser enganados ou privados de memória.
Tudo ao seu redor congelou em antecipação da resposta de Mason, como se estivesse prendendo a respiração.